superávit. E de um outro lado, São Paulo, infelizmente envolvido com escândalos por dirigentes corruptos que afundaram o clube e deixaram ele também numa crise incrível. Mas o São Paulo tem uma coisa hoje aqui no Morumbi: a sua torcida, a torcida tricolor, que é capaz de incentivar, de empurrar para enfrentar um dos clubes mais fortes, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, sim, que é o Palmeiras. Mas olha que a bola rola, não tem essa de elenco melhor ou pior. O que vale é a raça, a vontade, a determinação, a superação, a resiliência para São Paulo e Palmeiras para você. E o microfone da Bandeirantes em campo, torcedor ouvinte no Brasil. Morumbi tá tomando corpo, torcedor vem chegando, daqui a pouquinho a bola vai rolar para você, torcedor brasileiro, em mais 30, mais 26 minutos a bola rola. São Paulo à minha direita fazendo aquecimento, à minha esquerda o time do Palmeiras. É clássico, é jogão de bola. O futebol da Bandeirantes destaca de primeiro mandante do jogo, Everton Ramos e o São Paulo. Um abraço para você, boa noite, Everton. Fala, Ulisses, tudo bem? Boa noite pra você, pro ouvinte ligado com a gente na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Em tempo de pontos corridos, um duelo com cara de mata-mata pro São Paulo diante do Palmeiras tentar retornar à liderança do Campeonato Brasileiro após conhecer sua primeira derrota. Pra hoje, Roger Machado escolhe Cauli, camisa 80, para ser o substituto imediato de Lucas. Teve uma fratura nas duas costelas, vai ser desfalque por pelo menos 8 semanas. E tem ainda o retorno de Lucas Ramon na lateral direita, ele que foi preservado na derrota contra o Atlético Mineiro. O futebol da Bandeirantes em campo vem para destacar para você o verde. Vem Palmeiras, vale a liderança no Campeonato Brasileiro. Quem vence é líder por enquanto. O Palmeiras é líder, 2 gols a mais no saldo que o São Paulo. Vitórias, empates, derrotas, tudo igual com o tricolor do Morumbi. Palmeiras líder do saldo. O futebol da Bandeirantes vem para destacar o verde, o verdão. Na Bandeirantes é você, Bruno Milhozzi, boa noite. Claro, Messias, tudo bem? Um abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. E se tem alguém que sabe como é brigar pela liderança do Brasileirão, este alguém é Abel Ferreira, que escala um Palmeiras com novidades. Piquerez retoma sua posição como titular, mas Vitor Roque segue no banco de reservas. Opção apenas para a segunda etapa. Um esquema com apenas um centroavante, o artilheiro Flaco Lopes no comando de No futebol da Bandeirantes para você, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem curtir a emoção do jogão de bola aqui no Morumba. A bola vai rolar já, mais destaque agora do São Paulo. Mais uma do tricolor do Morumbi, Everton Ramos. Nem o mais otimista torcedor do São Paulo, Ulisses Costa, esperava o melhor início de Campeonato Brasileiro do São Paulo em toda a história. 16 pontos conquistados em 21 disputados até o momento. A expectativa do torcedor, que tem a ausência de Lucas agora para a sequência, é em 2 nomes. Luciano, que tem o Palmeiras como a sua segunda maior vítima, já marcou 6 tentos no alviverde rival da Barra Funda. E Caleri, artilheiro do tricolor, com 9 gols neste início de ano de 2026. O futebol da Bandeirantes traz São Paulo e Palmeiras, mais um destaque do verde. Vem Verdão, vem Palmeiras, vem Bruno Milhozzi. E tem também um baita retrospecto contra o rival São Paulo. Inclusive, Ulisses, a maior marca na história do confronto de invencibilidade. São 11 duelos, 100 vitórias do tricolor. 7 vitórias do Palmeiras, 4 empates. Repito, o maior tempo em que o São Paulo passou na história sem ganhar do Palmeiras desde julho de 2023. O Palmeiras não sabe o que é ser derrotado para o seu rival tricolor. É jogão de bola, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. O futebol da Bandeirantes traz a emoção desse jogo para você. O destaque da Bandeirantes, os comentaristas Bandeirantes Leandros. Os Leandros estão na cabine da Rádio Bandeirantes. À minha esquerda, Leandro Quesada. À minha direita, Leandro Guerreiro, ídolo do tricolor do Morumbi. Boa noite, Leandro Quesada. Tudo bem, Quesada? Ele me falou uma coisa, Xará. Boa noite, Liz. Já é difícil aguentar você, Leandro. Agora outro Leandro, então aguenta, coração. Hoje tá numa dividida aqui. E o Capriotti, há poucos instantes, falou: Leandros, deem amor a Ulisses Costa. Não precisa. Esse é um dos homens mais amados do Brasil, não é? Vou falar pra você, viu, cara? O momento é bom, não dá pra reclamar. O momento é bom há muitos anos. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Xará. Grande jogo, que legal tá aqui no Morumbi, nessa visão privilegiada que a gente tem aqui na cabine, com o Ulisses Costa narrando já um dos jogos mais esperados desse Campeonato Brasileiro.
Ao lado do jogo de amanhã entre Flamengo e Corinthians, os dois melhores jogos, e hoje, particularmente, porque coloca frente a frente dois times que têm campanhas praticamente iguais, um aproveitamento absurdo até aqui de 76%. Acho que o campeão não vai fazer 76%. E considero o seguinte, o São Paulo hoje, né, apesar do Palmeiras ser essa força incrível nos últimos tempos, eu acho que o São Paulo jogando no Morumbi tem uma chance grande de tentar buscar o resultado. E se isso acontecer, Xará, tem um aspecto que você, como ex-jogador, sabe muito bem como funciona, que ultrapassa a questão técnica, a questão tática, que é o mental. E a coisa de ter moral, né, a partir de agora, maior ainda do que o São Paulo tem. O São Paulo terá vencido, se isso acontecer nesta noite, um dos times mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos tempos e que é favorito ao lado do Flamengo para brigar pau a pau pelo Brasileiro, pela Libertadores da América e também pela Copa do Brasil. Uma vitória hoje coloca o São Paulo num patamar ainda maior do que aquele que ele se encontra nesse momento. Muito bem, Leandro Guerreiro, te cumprimentar aqui, seja bem-vindo. O primeiro jogo que você vai fazer comigo aqui. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelos seus serviços prestados ao futebol brasileiro, principalmente ao São Paulo Futebol Clube, no qual você é ídolo. Tem um camarote do homem aqui, velho. E vou dizer uma coisa pra você. Que jogo, hein? Nada melhor do que um clássico, uma partida como essa, hein? Leandro Guerreiro na Bandeirantes, seja bem-vindo. Boa noite, Ulisses. Obrigado pela moral. Obrigado, Xará. Tamo junto. Xará, além do mental, do tático, de tudo que é estudado antes do jogo, existe uma coisa no clássico que é fundamental. A vontade, ser aguerrido, ter vontade de vencer a partida. Porque às vezes a gente tem tudo isso, mas você, na hora de querer vencer, não tá 100%. Hoje, pro São Paulo poder vencer essa equipe do Palmeiras, que vem com um tabu, e tabu foram feitos para ser quebrado, precisa de tudo isso e ser aguerrido, ser um time guerreiro, um time que lutar os 90 minutos. Só assim o São Paulo vai poder surpreender o Palmeiras hoje aqui. É o futebol da Bandeirantes para São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, jornalismo Bandeirantes. Boa noite, Vitor Lupato. Fala, Ulisses, muito boa noite para você, para todos os ouvintes. Está sendo velado agora em São Paulo o corpo do ator, diretor, escritor e dramaturgo Juca de Oliveira. Ele morreu na madrugada de hoje aos 91 anos, no hospital onde estava internado há uma semana com um quadro de pneumonia e um problema cardíaco. Foram mais de 7 décadas de atuação em novelas, peças de teatro e séries, participando inclusive das novelas Ninhos de Serpente e A Idade da Loba, aqui na Band. O sepultamento está marcado para amanhã, às 11 da manhã, em cerimônia restrita a amigos e familiares no cemitério do Araçá. Juca de Oliveira deixa a esposa e uma filha. Sentimentos à família do Juca Oliveira, esse grande dramaturgo que nos deixou, infelizmente, mas nossos sentimentos à família e força a todos aí. A bola vai rolar para São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo é o grande clássico para você do futebol da Bandeirantes hoje. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. QG Bandeirantes de Esporte, 8ª rodada do Brasileiro. Depois dessa tem mais 30, hein? Boa noite, Lucas Bueno. Boa noite, Ulisses, e todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. Como você falou, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro começou hoje e começou em Bragança Paulista, com o Botafogo ganhando de 2-1 da equipe do Bragantino. Jogo terminado há pouco, o Fluminense ganha de 1-0 da equipe do Atlético Mineiro. Um torneio que começou hoje foi o Brasileirão Série B, ele que vem com um molde diferente na sua reta final. Mas na primeira rodada, Vila Nova e CRB empataram em 2-2. Placar de Ceará e São Bernardo também empate, só que esse em 1-1. O Operário ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense. E logo na primeira rodada a gente já tem goleada. O Botafogo de Ribeirão vai ganhando de 4-0 da equipe do Fortaleza. Cuiabá e Sport vão empatando em 0-0. Indo para o futebol internacional, porque desde o comecinho deste sábado já temos jogo. Na Inglaterra, o Brighton ganhou de 2-1 do Liverpool. O Liverpool que vive um dos seus piores momentos na Premier League este ano. O Fulham ganhou de 3-1 do Burnley. O Everton surpreendeu e ganhou de 3-0 da equipe do Chelsea. No campeonato italiano, o Cremonese ganhou de 2-0 da equipe do Parma. Juventus e Sassuolo empataram
em 1-1. No Campeonato Espanhol, o Elche ganhou de 2-1 da equipe do Mallorca e o Valência ganhou de 2-0 da equipe do Sevilha. No Campeonato Alemão, o Wolfsburg perde mais uma, time que está caindo na zona de rebaixamento do Campeonato Alemão, perdeu de 1-0 para a equipe do Werder Bremen. O Bayern de Munique ganhou de 4-0 do União Berlim, todos os gols marcados como gols relâmpagos. Na França, o PSG encontrou o Nice e não tomou conhecimento, 4-0 para a equipe de Paris. E em Portugal, o Benfica ganhou de 3-0 do Vitória de Guimarães. Neste momento também estamos tendo o Brasileirão Feminino. A equipe do Internacional ganhou de 1-0 da equipe do Atlético Mineiro. Bahia ganhou de 3-1 do Santos. Logo mais, Misto e Botafogo, Ferroviária e Grêmio. Só para terminar os jogos, passando um pouquinho sobre os jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro. Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Santos sem Neymar, que será poupado. Atlético Paranaense e Curitiba, Remo e Bahia, Internacional e Chapecoense, Vitória e Mirassol, terminando a rodada com Corinthians e Flamengo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Futebol Bandeirantes em campo, torcedor ouvinte do Brasil. Na mesa de som tem o Michelzão Lopes, Central Técnica, Beto Rebeck no Twitter, Igor Nascimento Digital, Alessandra Wadi. Tibaço de Esterta da Bandeirantes com Daniel Chingotti e Rafael Pellegrini. O intervalo Bandeirantes do jogo com Ricardo Capriotti, a Ana Martins. Seja bem-vindo, Ana Martins, aqui ao microfone da Bandeirantes. Sucesso pra você. E a bola vai rolar já já. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, fique ligado, você já sabe, eu já sei, o Brasil já sabe, o mundo também já sabe que futebol é aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas!
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Acionando eu no ataque, eu tô mais leve. Vai, limpa a câmera, tá? Valeu. É o futebol da Bandeirantes. A bola vai ralar para São Paulo e Palmeiras. Neste momento, todas as luzes no Morumbi foram apagadas. As lanternas dos telefones celulares estão ali acesas no Morumbi, proporcionando uma cena bonita. Lembrando os shows, por exemplo, que eu tive aqui do Coldplay, numa festa muito no Camarote dos Ídolos, que foi maravilhoso aqui no Coldplay do meu irmão Léo Rizzo, o rei dos camarotes do Brasil. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras também nunca mais me chamou pra mais nada, o Léo Rizzo, viu? São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo na Bandeirantes escala. Agora você é meu convidado. Ah, isso aí. Começando a levar as escalações para você, torcedor do Brasil. Vem São Paulo, vem Tricolor, vem Everton Ramos. Com uma festa linda nas arquibancadas, o Roger Machado escala os 11 do São Paulo para tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Rafael é o goleiro, camisa 23. Na lateral direita, Lucas Ramon, 19. Dupla de zaga para Alan Franco, 28. Sabino, 35. Pela esquerda, Enzo Dias, camisa 13. No meio, Danielzinho, 94. Bobadilha, 16. Marcos Antônio, número 8. E Cauli, camisa 80. No ataque, Luciano, camisa 10. E o artilheiro e capitão Caleri, número 9. O banco! À disposição do Roger Machado, Coronel, Mike, Rafael Tolói, Dória, Arboleda, Wendel, Luan, Pablo Maia, Pedro Ferreira, Ferreirinha, Tapia e André Silva. A Bandeirantes vem para escalar para você o time do Palmeiras. Vem Verdão, vem Palmeiras, vem Bruno Migliozzi. Quando surge o alviverde imponente, Para se manter no topo do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira manda a campo hoje um goleiro, Carlos Miguel, pela direita 4 para o argentino Giai. Zaga de 15, capitão Gustavo Gomes, ao lado dele o seu fiel escudeiro Murilo tem a 26. Pela esquerda, Piquerez veste a 22. Meio de campo, 17 Marlon Freitas, 8 para Andreas Pereira e 18 de Maurício. 11 para John Arias no ataque, 40 para Alan. O centroavante, o artilheiro é Flaco Lopes, tem a 42, Ulissi. O banco! Opções para a comissão técnica portuguesa: Lomba, Fux, Kelvin e Jefté, Arthur, Emiliano Martínez, Larson e Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Luigi, Sosa e Vitor Roque. O futebol da Bandeirantes para você, traz São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Quem vai no Pio? O árbitro é Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. E quem vem com ele, Migliozzi? Auxiliado por Bruno Rafael Pires e Mayra Mastella Moreira. O quarto árbitro é Bruno Mota Correia e quem cuida no VAR é Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ulisses. Hora de análise, hora de opinião no futebol da Bandeirantes. Os comentaristas Bandeirantes, os Leandros, irão ficar à vontade no futebol Bandeirantes para falar de São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. É jogão de bola para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado. Alô, Vivaldo Junqueira, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Laércio também está curtindo o som da Bandeirantes. Forte abraço para você, curtindo a Bandeirantes também. José Ferreira tá lá na cidade de Marília, na linda Marília, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A Pati Loss, ligada na Bandeirantes, só da Bandeirantes. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. César Góes também curtindo o som da Bandeirantes na linda Araraquara. O futebol da Bandeirantes traz a opinião, a análise para São Paulo e Palmeiras. Grita a torcida do São Paulo. Antes dos comentaristas, sinto o clima no Morumbi. Voltando o torcedor, tô trazendo você no Morumbi, transferindo você, torcedor ouvinte no Brasil. Léo Rizzo, rei dos camarotes, ligado também no futebol da Bandeirantes, aqui no dos Ídolos do Morumbi, lotado o camarote dos Ídolos. O futebol da Bandeirantes está lá em Goiânia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Grande Léo Rizzo, forte abraço pra você, meu irmão, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, pelo carinho da audiência, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar já já pra você. São Paulo, Palmeiras, Palmeiras e São Paulo.
Paulo. Na Bandeirantes falam os Leandros, o Quesada e o Guerreiro. Quem é quem pro jogo? Pois é, Ulisses, e ainda com a Ana, né? A gente estava comentando aqui ao lado do Xará as forças dos dois times. A gente elogiou bastante, né, Xará? O meio-campo do São Paulo. O Crespo não é mais o treinador, mas ele encontrou esse meio-campo e obviamente que ele será repetido pelo técnico, o novo técnico do São Paulo, Roger, principalmente com as presenças de Danielzinho, Bobadilla e também o Marcos Antônio. E para brigar contra o meio-campo que está do outro lado, que é um meio-campo de uma qualidade absurda, formado pelo Marlon Freitas, pelo Andreas, pelo Maurício e o Arias, que é um cara que é de ataque, mas também um homem que pensa o jogo, enfim. O jogo, Xará, passa muito pelo meio-campo, é verdade. E se tiver qualidade de sobra e espaço do adversário dando, essa bola vai sobrar principalmente para os dois caras principais de ataque hoje, o Flaco do lado do Palmeiras e o Caleri do lado do São Paulo. A propósito, os dois artilheiros, cada um com 9 gols até aqui na temporada. 2 iluminados, Xará. Você pontuou certinho. Os meio-campo hoje de muita qualidade. Acredito que eles vão fechar esses espaços, não vão deixar, né, tanto da parte do São Paulo como da parte do Palmeiras, deixar com que esses jogadores, né, toquem a bola, se solte da marcação. Então, assim, vão ser duelos importantes. É bom pro público, é bom para aquele que gosta de um bom futebol, e é o que a gente espera. Ver o Morumbi agora apagado, né, com as lanternas acesas. O Morumbi é lindo. Cara, eu acabei de falar por isso. Desse jeito dá vontade de jogar, Xará. Vontade de voltar para lá, né? Ô, Xará, outra coisa interessante também, a gente estava elogiando aqui o Lucas Amon, né? Que é um cara que vai gostar de atacar hoje, mas ele vai bater com o outro lado que tem um Piquerez, que também gosta de apoiar bastante. Então, esse vai ser um duelo interessante de o Piquerez do mesmo lado ali do Lucas Amon. E talvez do outro lado o Enzo e o Diay fiquem um pouco mais presos à marcação, não desenvolvam tanto o ataque, até porque não dá para comparar, né? O Lucas e o Piquerez são jogadores que apoiam mais do que a outra dupla do outro lado, né? Com certeza, Xará. O Lucas e o Piquerez vai fazer um duelo muito importante. Pode ser, Xará, que por esse lado possa se decidir a partida, tanto pelo lado direito do São Paulo, como pelo lado esquerdo do Palmeiras. Do outro lado, eu acredito que o Enzo, além da marcação, ele tem os pontas, né? Que o Arias, jogadores que caem por aquele lado, ele vai ter que ter uma atenção redobrada. Ele vai ter que ter, acredito que ele vai ficar um pouco mais posicionado e do outro lado soltar um pouco mais o Lucas para que possa fazer essa surpresa no ataque. A tendência é que o Alan caia mais pela direita, né? Que quando o Arias jogou com a presença do Alan, o Arias foi lá para a esquerda e o Alan continuou trabalhando onde normalmente ele vem sendo escalado aí pelo técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Mas assim, de cara de área a área mesmo, o Flaco, né? Então o Flaco sendo municiado por todo esse time de meio campo, além do Arias e também do Alan, né? São dois jogadores de ataque. O Flaco tem que ter muita atenção, Xará. O Flaco tá no momento iluminado, assim como o Caleri. Não tá precisando de muita bola para resolver o problema. Tomamos susto. Que show pirotécnico aqui, hein? Baita festa. Então, tanto o Caleri como o Flaco, eles não estão precisando de muitas bolas para decidir o jogo. Uma ou duas eles têm marcado e têm finalizado com muita categoria. Muito bem, no momento em que temos um show pirotécnico aqui no Morumbi, eu tomei um susto, Ulisses Costa. Eu achei que esse negócio ia vir aqui na cabine onde a gente está. Realmente uma festa incrível que o São Paulo faz. Gente, é um jogo de 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Parece que é uma decisão de Campeonato Brasileiro que espera esse grande duelo paulista entre São Paulo e Palmeiras aqui no Morumbi, Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. A bola vai rolar para São Paulo e Palmeiras. Muitos fotos aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, São Paulo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Já para meter uma pressão esses fogos aí, funciona isso, Quesada? E agora vamos engolir fumaça aqui. Eu acho que se você fala de um time que não tem, né, a experiência de um Palmeiras, até poderia fazer alguma diferença. E eu diria a mesma coisa se o Palmeiras fizesse isso na casa dele em relação ao São Paulo. Eu acho que o entorno... Olha o cheiro de porva. Nossa Senhora. Mas é fedido isso, hein? Eu não vou falar o que parece, porque senão a gente tira a rádio do ar, mas... Que deram um pum.
vários, né, Xará? Porque tá pedido o negócio. Tá complicado, hein? Xará é digno de dois times que estão na liderança, né? A festa é para um jogo desse tamanho. Espero que dentro de campo seja um grande espetáculo também. Muito bem, Ulisses. Já começa o jogo, o hino nacional. Acho que é o hino nacional que está sendo executado. Tô ouvindo ao fundo aí, é realmente o hino nacional sendo executado aqui no Morumbi. Hino nacional brasileiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, um barulhinho, o torcedor do Morumbi. Torcida do São Paulo veio para torcer, veio para empurrar. E o futebol da Bandeirantes vai levar a emoção desse jogo para você. Alô, Wellington, ligado também no microfone Bandeirantes, o melhor personal do mundo, curtindo os seus as Bandeirantes. Pô, faça exercício. Os caras ficam criticando minha posição de exercício. O Wellington é um grande profissional. Pô, me dá aula há 5 anos, é que eu respeito muito a alimentação e a bebida, é um pouquinho, uma pegada diferente. Agora vou mandar um abraço também pro Endel, grande lateral direito do time lateral do time do Palmeiras, curtindo os sons das Bandeirantes. É filho do Palumbo, do delegado Palumbo, meu irmão. A bola vai. Esse é fera, hein? Esse é fera. O Endel é fera, grande Palumbo. Palumbaço ligado no futebol Bandeirantes também. Você ligado na Bandeirantes, eu quero você comigo. Vem viver a emoção do rádio esportivo brasileiro. No microfone de maior tradição do rádio do Brasil, São Paulo todo de branco. Meias brancas com listras em vermelho e preto no meio da listra no sentido horizontal. Calções brancos com as 3 listras preta, vermelho e branco na lateral no sentido vertical. Camisa branca com uma faixa de cima para baixo, a primeira vermelha, a segunda preta, com o símbolo do São Paulo no peito do jogador do tricolor. O Palmeiras todo de verde, com detalhes em vermelho nas laterais das camisas verdes do time do Palmeiras, um verde oliva. Palmeiras e São Paulo, é jogão de bola para você do futebol Bandeirantes e os repórteres da Bandeirantes, Everton Ramos, Bruno Minhozzi, trazem mais informações. Eu quero você comigo, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Um abraço, Lenilda, tá ligada no futebol Bandeirantes. Um abraço pro Manuel Zaidan, grande Manuel Zaidan, palmeirense, torcendo pro Palmeiras, ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes traz mais destaque dos repórteres Bandeirantes do campo de jogo, Everton Ramos, Bruno Minhozzi. Ulisses, com um clima apoteótico no gramado do Morumbi, que conta com a festa feita pelo São Paulo, mas também que se confirma nas arquibancadas. Mais de 53 mil ingressos vendidos, que fazem deste espetáculo o maior público do São Paulo na temporada 2026, batendo um clássico contra o Santos na primeira fase do Paulista, quando mais de 49 mil pessoas estiveram presentes. O torcedor do São Paulo vem em peso em busca da vitória, Ulisses.
no futebol da Bandeirantes. E aí, Milhazzi? Lado do Palmeiras, Ulisses Costa, que volta ao estádio no Morumbi depois de 6 meses. O último clássico ficou na memória. Você lembra, a questão de arbitragem, hoje Anderson Daronco foi o escolhido da CBF depois de muitas reclamações dos dois lados nas diretorias. Dentro de campo, 5 vitórias seguidas em choque rei. A soberania nesse momento é do Palmeiras e é por isso que Abel Ferreira luta mais uma vez nessa noite bonita no estádio no Morumbi. Tem uma linha aqui na frente da cabine, rapaz. É a linha de pipa. Eu tô tirando ela aqui, Leandro Guerreiro. Tá aqui, ó. Tô com a vassoura na mão aqui que o Xingote deu. Ela vai escapar, viu, Leandro? Já soltou pipa, papai? Fala aí que eu seguro. Já soltei pipa. O homem tá fazendo aqui uma... Só ele mesmo. Apita o árbitro! Toca na bola o Palmeiras. Ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil, aqui na Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Do meio do campo de ataque, o time do Palmeiras vem para o toque de bola curtinho com Arias. Arias recolhe pelo setor de esquerda, vem para a finta, solta a jogada para Piqueires. Piqueires adianta, vem para tocar na bola. Chega bem para tirar o perigo de qualquer maneira, afasta o perigo. Bobadilha tira para a volta com o time do Palmeiras, tenta a finta Maurício. Ele perde o lance, mas também perdeu a jogada com o time do Danielzinho. Volta no toque de bola, o time do São Paulo. Já sai jogando com muita vontade no campo de defesa. Empurrado pela essa torcida, a bola volta no peito, domina pelo comando de ataque. O time do São Paulo tenta descer. Invertida a bola na esquerda, vem Jai. Domina pro Palmeiras e sai jogando o toque errado de Bobadilha. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Houve a falta. Sabino vem, faz falta. Já tá parado o jogo, tá marcada a falta. Falta para a equipe do Palmeiras bater do seu campo de defesa. Tava tentando dar a primeira estocada ali o Sabino para recuperar a bola ainda no campo de ataque pro São Paulo. Flaco Lopes derrubado, posse de bola pro Alviverde. É falta para o time do Palmeiras bater da circunferência central do gramado. Se posiciona para a cobrança de falta. Vem para a cobrança novamente Marlon Freitas para bater falta para o time do Palmeiras. É falta para o time do Verde cobrar contra o São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda. Campo de ataque. O toque de bola vem bom. Domina pelo setor de ponta. Vai para a finta. Recolhe novamente no campo de ataque. Aperta na marcação. Domina novamente o time do São Paulo para ser jogado no seu campo de defesa. A abertura vem do copo de bola curtindo no setor intermediário. Recolhe o time do Palmeiras. Já prende Jai para Gomes. Gomes domina pelo setor de direita. Abre a jogada. Tentou o toque para Flaco. Flaco domina para o time do Palmeiras. Volta a jogada contigo no campo de defesa para Andréas Pereira. Andréas Pereira para Gomes. Gomes domina para o time do Palmeiras para ser jogador no campo de defesa. Abre a jogada pelo setor de direita. Na direita já vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Ele recolhe e solta a jogada pela ponta. Inverteu da esquerda. Campo de ataque. A bola. Recolheu Piqueires pela ponta esquerda. Campo de ataque. Arias pede. A abertura vem para Arias. Ele domina, gira, limpa. Solta a jogada no campo intermediário. Recomeça novamente no campo de defesa com o time do Palmeiras para ser jogando. Já domina no campo de defesa, novamente recolhe e vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Arranca, tenta descer pelo setor de ponta aperta, vem para o toque de bola Andréas tirou, dominou, tentou a finta, vem bem para ganhar da vontade Enzo. Ele prende para o time do Palmeiras, vem o time do São Paulo, desce Enzo Dias, soltou, abriu na ponta, vem para o toque de bola, apertou para ganhar a jogada, tentou recuperar novamente, não consegue no toque de bola contigo na intermediária do Marcos Antônio. A bola volta com o Palmeiras, dominou o Flaco, tentou a finta, vem para tirar. Domina, Alan Franco, sai jogando o campo de defesa, abriu aqui pelo setor de direita no toque de bola. Lucas Amon prendeu, soltou, jogada na zaga central. Jogo pegado no Morumbi. Domina no campo de defesa, recolhe novamente, tenta descer novamente o time do São Paulo. Sabino domina, abriu para Marcos Antônio. Marcos Antônio mete no meio para Bobadilha. Bobadilha recolheu para o time do São Paulo. Ultrapassa a linha de videogramado, já vem para o toque de bola curto pelo setor de direita para Alan Franco. Alan Franco domina pela direita no toque de bola. Lucas Ramon, ele passa, faz o break, tenta o toque contigo no setor intermediário. Balançou, domina o time do São Paulo, tenta descer para a ponta. Lucas Ramon recebeu. Caleri pediu cruzamento, vem na boca do gol. Vem Gomes para tirar para o time do Palmeiras. A bola volta para o toque de bola. Recolheu Maurício, abriu para Flaco. Flaco soltou na ponta esquerda, abriu jogada no comando de ataque, lançou Arias, tentou buscar a jogada na ponta. A bola volta para Enzo que perde para Alain. Alain vem por baixo, toca na bola. Enzo toca, a bola sai. Bate no pé do Alain. É lateral para o time do São Paulo bater do seu campo de defesa. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola Coutinho. Estamos com 3 minutos de bola rolando para você ligado no futebol da Bandeirantes. É bola do campo de defesa. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina o time do São Paulo. Sai jogando com o Alan Franco. Alan Franco tem Sabino ao seu lado. Volta para Sabino. Sabino domina para o time do São Paulo pelo seu campo de defesa. Vai tentar a finta. Tenta o toque de bola. Abriu pelo setor de esquerda. Ele tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Aperta o time do tricolor. Lançamento vem do setor intermediário pelo setor de ponta. Chega bem na marcação.
marcação, recupera Marlon Freitas, sai jogando para Flaco. Flaco domina para Arias, mata no peito, volta. Jogada no seu campo de defesa para Piquerez, Piquerez para Murilo. Ele domina pro toque de bola de Marlon Freitas lança a frente, tentou buscar a jogada novamente o São Paulo, o árbitro parou. Marcou a falta do Danielzinho, campo de defesa pro time do Palmeiras, bater, tá parado o jogo. Falta em cima do Andréas Pereira, né? Ele quem dominava o Danielzinho. Tava tentando dar o bote para recuperar a posse de bola. Anderson Daronco viu falta. Posse de bola, Palmeiras no campo de defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Se posiciona para ser jogando, o Palmeiras vem pro toque de bola, recorre contigo no seu campo de defesa. Já domina, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, domina novamente o time do Palmeiras, vem pro toque de bola curto no meio. Recomeça o time do Palmeiras, a abertura vem pelo seu campo de defesa, recorre a jogada curtinha pelo setor de direita. A abertura foi feita no toque de bola curtinho, sai jogando aqui no campo de defesa, recorre Carlos Miguel. Ele prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, vai pro break, solta a jogada na intermediária, recolhe Flaco soltou para Arias domina, vem Piquerez junto com ele, perigosa descida do time do Palmeiras, dominou, recolheu Arias, driblou, escapou, bateu pro gol! Eu chamei a atenção, a descida é perigosa demais, o Piquerez passou na esquerda, a marcação foi nele, ele cortou para dentro, escapou de 1, de 2, bateu forte, rasteira no canto direito do Rafael, o Rafael mergulhou, a bola passou entre a mão do Rafael e a trave, morreu no fundo do gol. Arias para marcar pela primeira vez com a camisa do Palmeiras no clássico contra o time do São Paulo. Arias, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Arias, que você proporciona a torcida do Verdão. Detalhe do gol, a 5 minutos de jogo, é todo o teu design. Ô, Miliose! E tá com cara, Ulisses Costa, de que os 25 milhões de euros vão sair barato pelo Joe Arias, hein? Impressionante o que faz o colombiano, sozinho, arranca pela ponta esquerda, leva pro meio e chuta no cantinho, sem qualquer chance para Rafael. Ele marca pelo segundo jogo consecutivo, pegou gosto de ir pra frente com a camisa do Palmeiras. O clássico choque que é o Verdão quem sai na frente. John Arias faz 1-0, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E aí, Leandros Quesada Guerreiro. Cara, o jogo era um dos jogos mais disputados do futebol brasileiro no ano, né? E aí o Flaco pega uma bola aqui na direita, toda a marcação do São Paulo praticamente concentrada aqui. Ele encontra o Arias lá na esquerda e aí já era tarde demais. Ninguém conseguiu dar combate. O Arias carregou ali por 40 metros e fez esse golaço aqui no Morumbi. Xará, aquela história, né? A gente falou de concentrado o jogo no meio-campo, marcação especial, e o São Paulo deu mole nesse lance. O Arias fazendo 1-0 pro Palmeiras. E vem pro jogo o Palmeiras. Arias domina pela direita do campo de ataque. Maurício pediu, Arias bateu! Passa a esquerda do gol, houve o desvio para escanteio. O árbitro tá dando tiro de meta pro São Paulo bater. A reclamação era de desvio. O Arias tá com uma cara aqui de poucos amigos, dizendo que queria o escanteio. Ainda assim, mais uma vez, muito espaço pro colombiano. Abriu, bateu por muito pouco e não faz o 2-0. Futebol da Bandeirantes. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na Feicom. Na Bandeirantes, fala Leandro Guerreiro. O São Paulo tem que estar atento nessa bola metida de primeira, né? O Flaco achou, né, o Arias numa bola espetacular. Agora o Andréas Pereira novamente achou o Arias, que quase e saiu o segundo gol. O São Paulo tem que ter atenção. E no primeiro lance, o Lucas Ramon, ele tem que diminuir o Arias. Tem que fazer o Arias fazer um outro tipo de jogada. Ele deixou o Arias caminhar até a entrada da área e o Arias foi fatal.
A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras para ser jogando o time do São Paulo no campo de defesa. Vem pro toque de bola com Alan Franco. Ele prende a jogada curtinha para Danielzinho. Danielzinho já domina pelo setor de direita. Tenta o levantamento à frente. Vai pro toque de bola novamente o time do São Paulo. Abertura do toque de bola curtinha no campo de retaguarda para ser pro jogo. Já prende Alan Franco. Solta a jogada para Sabino. Sabino domina para o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Volta para Alan Franco. Aberto aqui pelo setor de direita. Danielzinho. Recolhe Alan Franco. Tenta partir o time do Palmeiras. Se fecha no campo de defesa. A bola volta para Luciano. Luciano domina da alta. Para a bola pelo setor de direito do campo de ataque, na esquerda volta a jogada curtinha, ele abre com Enzo Dias para Sabino, Sabino volta no meio de campo, recomeça o time do São Paulo para ser jogando com o Cauli, ele prende o lance do campo de defesa, aperta o time do Palmeiras para ser pro jogo, recolhe, vem pro toque de bola Flaco, ele domina, vem curtinho para Maurício, para Arias recolhe pro time do Palmeiras, vem pro toque de bola na esquerda, abriu para Piquerez domina novamente no campo de defesa para ser jogando no toque de bola de Marlon Freitas. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, é na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem pro toque de bola o time do Palmeiras, cruzamento na entrada da área, errado do Giai. A bola volta com o time do São Paulo, tenta descer pela direita do campo de ataque. Lucas Ramon partiu, tem Caleri do outro lado, ele partiu pela direita, abriu o compasso, cruzou pro Caleri, errado. Meteu muito forte a bola, linha de lado, lateral pro Palmeiras bater. E numa bela descida, o São Paulo, que conta com uma falha do Palmeiras no campo de ataque, consegue partir em contra-ataque com o Lucas Ramon, mas ele falha, erra no cruzamento, foi forte demais buscando o Caleri, ela se perde pela linha lateral, Ulisses. Ele arrancou bem, se livrou da marcação do Piquerez, mas o cruzamento dele foi muito forte. O Caleri vinha cortando na diagonal. Você não tem que cruzar onde o cara tá, tem que cruzar no ponto futuro pro cabeceio. O centroavante antecipando o zagueiro, né, Leandro Guerreiro? Quando você pega a bola no bico, né, no bico da grande área, pra fora, né, não na linha de fundo, pra fora, é primeiro pau. O Caleri fez o movimento primeiro pau, deu o sinal pra ele e ele meteu no segundo pau. O segundo pau é quando a bola tá na linha de fundo, que você tem que achar, tentar cavar, achar o cara no segundo pau. Mas quando é rápido, é no primeiro pau. E vem para o jogo o time do São Paulo, a bola foi chuta do toque de bola de Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, para a direita, para a jogada curtinha, para o toque de bola de Bobadilha domina, abre para Marcos Antônio, que solta a jogada para a direita do campo de ataque, é para Lucas Ramon, ele prende o lance e solta para Caleri, fora da grande área, Murilo na sua marcação, vem Caleri, domina para o time do São Paulo, escapou, cruzou, levantou, entrada da área, subiu de cabeça, vem para tirar o perigo o time do Palmeiras, cortou dali novamente Andrés Pereira, bola volta com o São Paulo, dominou Luciano, ele limpou para bater, ergueu a cabeça, fica sem opção de jogo, soltou na direita no toque de bola de Danielzinho prendeu, abre a jogada para Enzo Dias recolhe para a direita, afasta o time do Palmeiras, a bola volta para Danielzinho, que domina para o time do Palmeiras, tenta descer o time do São Paulo, recolheu Danielzinho, deu para trás, vem Sabino e rasga, a bola volta no toque de bola, vem São Paulo, abertura frente, toque errado, Cauli. Ele tentou buscar Caleri, sobrou pro goleirão Carlos Miguel, que pega, mas no lance anterior tem jogador do Palmeiras que tá caído no campo de jogo. Alan, isso? É isso, tá caído por ali o camisa 40 do Palmeiras, a jogada prosseguiu e o Cauli recebe essa bola no bate-rebate, mas acaba fazendo o cruzamento errado direto nas mãos do goleiro do Palmeiras, jogo por enquanto paralisado para atendimento ao camisa 40 do Palmeiras. Alô, Bruno, meu irmão do Albuquerque, Alvarenga, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil, obrigado, Paixão, grande Paixão, tá ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado, rapaziada da Mancha, tá lá o Luca Fezão, curtindo o sonsaço Bandeirantes, o Nunes, o Abacate, obrigado pelo carinho da sintonia, forte abraço pra vocês, meu amigo Paixão, ligado no futebol Bandeirantes, aqui tá parado o jogo, caindo o Alan, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogado. Jogados para você conferir. 13 minutos de bola rolando, 13 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua pra você o Ivan, curtindo o sonsaço Bandeirantes, continua pra você Serginho também, o Wendel. Alô Wellington, todo mundo ligado na Bandeirantes, continua pra você. São Paulo 0, Palmeiras 1, John Arias pro time do Palmeiras. Na Bandeirantes quem fala é você, diz aí. Ô, Lucas Bueno. 2 jogos no Campeonato Brasileiro hoje, Ulisses. Botafogo 2, Bragantino 1 e Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. Bandeirantes.
É o futebol da Bandeirantes para você, domina do toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo, bola foi solta, frente, cochilou, abertura, vem pro toque de bala de Marcos Antônio, vem pra gol, para a jogada, roubou facilmente roubou a jogada Andréas Pereira, ele arma pro time do Palmeiras, deu pra Flaco, Flaco tem áreas partindo, domina Flaco, tentou bater pro gol, em cima da marcação, Flaco bate em Franco, a bola bate no Franco, vai embora pra linha de fundo, Alan Franco põe pra fora, é escanteio pro time do Palmeiras bater, Ulisses, olha esse número do Flaco Lopes contra o São Paulo em 2026, 3 jogos, 3 assistências e 2 gols. Impressionante. O Flaco de novo deu uma assistência nesse lance pro John Arias e agora consegue o primeiro escanteio do jogo a favor do Verdão. Mandar um abraço pro meu irmão Matioli, tá lá em Londrina, parabéns Matioli, alô Silvia, obrigado a Camila, opa, seja bem-vindo, graças a Deus pintou o Hugo aí de Carolina e Jean, cheio de saúde Hugo, abençoado por Deus pra vocês aí, parabéns pela família, a bola volta no toque de bola, recorde o time de São Paulo, tenta Marcos Antônio descer, Arias vem, faz a falta, é falta para aqui para o São Paulo, bater pelo setor de direito do campo de retaguarda, falta pro time do São Paulo, camarada do campo de defesa, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminuiu e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitybay.com.br. A bola volta com o time do São Paulo, que está jogando no campo de defesa, a abertura vem pelo setor de direita, na direita pro toque de bola de Sabino, Sabino para Alan Franco domina novamente para Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, abre na direita para Lucas Ramon volta para Marcos Antônio, tem Bobadilha livre pelo meio, ele abre a jogada, solta Bobadilha, vem buscar a jogada, Sabino passa pela esquerda, abertura para Sabino, que tem o acompanhamento de Enzo Dias um pouco mais à frente, ele volta para Sabino vem pro toque de bola contigo novamente, recolheu Bobadilha para Sabino, tentou direto pro gol muito forte. Lateral pro time do Palmeiras bater da esquerda e sair jogando no campo de retaguarda. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando, vamos chegando a 16 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do Brasileirão, oitava rodada de 38. Você confere. São Paulo 0, Palmeiras tem 1, Arias fez a 5 minutos do primeiro tempo. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você, diz, fala, alô, Lucas Bueno. Hoje começou a Série B do Campeonato Brasileiro, com Vila Nova 2, CRB também 2, Ceará 1, São Bernardo 1, Operário 1, Atlético Goianiense 0, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A bola já volta, tenta o toque de bola, o time do São Paulo para ser jogando com Sabino pelo campo de defesa. Ele domina, gira, a jogada vai soltar, a jogada para o direito do campo de ataque. Enzo partiu, lançamento, vem para ele, muito forte, tentou evitar a saída, evitou, dominou, prendeu, vai para finta, Enzo, escapou no drible, rolou, boa jogada para Marcos Antônio, para a ponta esquerda, carrega a jogada novamente com Cauli prende o lance curto do campo de defesa, tenta enfiar a jogada no campo de ataque, vem pro drible, dominou, Bobadilha na esquerda, cruzou, levantou, na boca do gol, galera entrou, Piquerez de cabeça, tira a bola, volta com Arias domina no campo de defesa. Vou dizer pra você, esse Arias tem uns 4, 5, 6 pulmões, hein? Eu vou falar pra você, ele tá no ataque, tá na defesa, tá no ataque, tá na defesa, o cara não para de correr. Na Libertadores, ele foi um dos principais jogadores naquela conquista, jogou muita bola e um cara que a gente vai poder acompanhar de perto também na Copa do Mundo. Uma contratação incrível do futebol brasileiro, uma contratação incrível desse Palmeiras tão forte. Jogador espetacular, né? Além de jogar no ataque, ajuda demais a defesa, faz a diferença. E vem pro jogo o time do São Paulo, a bola foi solta, frente do Mira, Bobadilha dentro da grande área, cruzou, levantou na boca do gol, passa pelo Marcos Antônio, que é baixinho, a bola volta para o direito do toque de bola de já abre a jogada para Pereira, recolheu novamente na finta, Andréas Pereira prendeu, tentou o toque de bola, recolhe o time do São Paulo para ser jogando, recupera Enzo, domina pro time do São Paulo para ser jogando, futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil, ela já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, você tá ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o Souza tá em Orlando, nos Estados Unidos, o Caneta Azul curtindo o Sonsaço Bandeirantes, futebol da Bandeirantes, a bola volta no toque de bola contigo novamente, recolhe pelo comando de ataque, vem pra frente em cima da marcação, alô, Vitão, grande Vitor, Isadora, cadê o Luca, o Luquinha, tá chegando aí, Guilherme, Eliana, Cláudio, Gibertoni, a família Gibertoni, o meu abraço, sinta-se abraçado, família linda, aqui do milho do toque de bola, recolhe novamente o time do São Paulo, tenta descer, vem Verdão, Giai ganhou na direita, o São Paulo sai jogando errado, rolou para Maurício é inteligente, ele prende o lance, tentou passe de bola, antecipou muito bem para ganhar
ganhar Alan Franco. Ele tira a jogada, domina para o time do São Paulo, toma lá da cá. Recolheu Alan Franco, vai para o break, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Bobadilha domina. Ele volta para Sabino. Sabino já prende no seu campo de defesa para ser pro jogo. Sabino domina 1-0 para o time do Palmeiras. Palmeiras mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Lindo toque de bola de letra de Marcos Antônio. Abriu jogada curtinha, tentou o toque de bola. Na primeira, na segunda não deu. Não passa a bola do toque do Cauli. A bola volta ainda com o time do São Paulo. Bobadilha prendeu. Ele abre a jogada para Danielzinho. Danielzinho prende pelo setor de direita do campo de ataque, de esquerda campo de ataque. Tenta o levantamento, vem Gomes de cabeça, corta, tira, vem Marcos Antônio. Ele vem para proteção, tenta ganhar lateral, ganha lateral para o time do São Paulo bater. Manual para o São Paulo cobrar na esquerda do seu campo de ataque. A Fonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show da melhor e mais completo mix de profissional no mercado que esperam você na FEI com um torcedor brasileiro. Aqui parado o jogo, é bola para o São Paulo ser jogando com o Alan Franco do campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 19 jogados, primeiro tempo. Leandros falam que é sada. O São Paulo precisa dosar um pouco mais essa força no cruzamento, né? Que não fizeram um cruzamento decente até agora pro Caleri. Ou é muito alto ou a bola não chega. Esse é um fato realmente que o São Paulo precisa melhorar. Olha aí. E vem pro jogo, daqui a pouco fala o Guerreiro, domina pela direita, Lucas Ramon pro time do São Paulo. Ele vem pra fintar, abre a jogada contigo no meio de campo, soltou o jogador no campo de ataque, tentou levantamento, Cauli. Ele prendeu o lance, soltou na direita novamente para Lucas Ramon. Cruzamento, nossa senhora, forte de novo. Linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras bater, exagerou o Lucas Ramon, comeu muito, hein? Tá cheio de vitamina e de força o Lucas Ramon, metendo todas as bolas com muita força no cruzamento. E aí, Leandro Guerreiro? O São Paulo começou o jogo um pouco nervoso, acho que não esperava tomar o gol logo de cara. Agora acalmou um pouco, precisa ter um pouco mais de capricho. É tão difícil chegar na linha de fundo sozinho, é olhar pro seu companheiro e tentar colocar a bola na cabeça para que ele possa ter condições pelo menos de finalizar. A bola volta com o time do São Paulo, tenta o toque de bola com o time do setor intermediário, recorde do campo de defesa, Sabino. Ele tenta ser jogando para o time do São Paulo, se atrapalha, vem para tirar novamente o São Paulo pelo setor de direita. Na finta, no toque de bola, Coutinho para a ponta, recolhe Marcos, abriu para Danielzinho, prendeu, levou para a linha de fundo, vai para o cruzamento, Giai vem para tirar. Põe para escanteio para o time do São Paulo bater. Conseguiu ir rasgando por ali o Marcos Antônio, faz o torcedor, chama o torcedor para ir junto na cobrança de escanteio. Foi o Giai quem chegou por ali, tirando a bola pela linha de fundo. Tem escanteio, São Paulo quer o empate. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. 1-0 pro time do Palmeiras. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de escanteio pro time do São Paulo bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança. Vem levantamento na grande área. É bola para a equipe do São Paulo bater escanteio. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Vem levantamento na grande área. Placar do jogo 1-0 Verdão. Palmeiras vence. John Arias fez o gol. São Paulo tem escanteio. É na esquerda, campo de ataque. Escanteio cobrado, levantamento na área, subiu de cabeça, Flaco vem, corta, tira, a bola volta com o time do São Paulo que vem para proteção, domina Cauli, ele prende o lance, volta a jogada pelo seu campo de defesa para Marcos Antônio tem Danielzinho na direita, tem aberto o Lucas Ramon, ele não vem, inverte a jogada, volta pelo setor de esquerda, aí o Danielzinho vai meter a bola no Lucas Ramon, que domina pelo time do São Paulo pela direita do campo de ataque, ele dá um tapa na bola, vai partir em velocidade, vem pro cruzamento, Lucas Ramon, cruzou, levantou na boca do gol, afasta a zaga, tira, a bola volta no toque de bola, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Palmeiras, a abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque, Caleri na marcação, aperta a bola, volta curtinha, toca na bola novamente, Bobadilha, ganha a jogada por time do São Paulo, ele já prende no campo de ataque, abriu para Marcos Antônio, toque sai errado, vem para ganhar a jogada pelo setor de esquerda, ganha a jogada curtinha novamente o time do Palmeiras, a abertura vem do toque de bola curto, Arias, ele balança de um lado, balança de outro, prende a jogada, já domina, Bobadilha, vem para marcação em cima dele, ganhou pro time do São Paulo, Luciano demorou para tocar, levou pro meio, no lance na bola, o Luciano tinha que ter metido a bola antes pro Caleri que entrou livre, a bola volta no toque de bola, recolhe a entrada feia do Enzo Dias e vai tomar amarelo, falta feia do Enzo Dias, vai tomar cartão amarelo no jogo. Tá parado o jogo. O Luciano demorou para meter a bola pro Caleri que entrou livre na diagonal. Se ele bate de primeira, deixa o Caleri na casa do gol, Leandro Guerreiro. Demorou muito, carregou demais a bola, chegou até o desarme e acabou que o lance que você poderia ter uma chance clara de gol, você toma um contra-ataque e tem um jogador amarelado.
O Enzo Dias toma amarelo na chegada no Alain. Pegou muito forte, hein? Jogada forte e maldosa do Enzo Dias. Muito. Quesada. E reclamando bastante o banco de reservas aí, não é? Do Palmeiras, uma entrada super dura. Agora é o seguinte, o Arias é um baita jogador. Só que ele não pode dar esse mole que ele deu aqui, né? O São Paulo tá no jogo. O jogo não acabou, tá 1-0. Temos um outro time que é forte, que pode chegar a qualquer instante ao empate. Bobeou e quase complicou a vida do Palmeiras aí. No futebol da Bandeirantes pra você. Tudo bem com Alan, hein? Tudo bem, tá se recompondo ali o camisa 40 do Palmeiras, que inclusive já é a segunda chegada mais forte pra cima dele. Ulisses, só confirmando, cartão amarelo pro Enzo Dias, que tava pendurado. Não enfrenta o Internacional depois da retomada da data FIFA. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Palmeiras. Levantamento à frente do peito, tenta o toque de bola, Flaco Lopes, toque errado. A bola volta, campo de defesa com o time do São Paulo, que domina para ser jogando. Peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão. Nakata, pode contar. A bola já volta no toque de bola, domina o time do São Paulo, vem com o toque de bola de Alan Franco. Alan Franco abre a jogada, solto pelo setor de direito do campo de defesa, recolhe na esquerda, campo de defesa para Sabino, Sabino prende no comando de ataque, abre a jogada para o toque, curtinho na intermediária de Cauli, Cauli dominou novamente, abriu para o toque de bola, recolhe pelo setor de direita, tenta a finta em cima da marcação, já perde o lance novamente, o jogador do São Paulo cochilou, Caleri perdeu, volta no toque de bola e a falta marcada. Tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras, bater do seu campo de defesa e já domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda, a abertura foi feita à frente do toque de bola da Arias, abriu na ponta, vem Palmeiras dentro da grande área, driblou, escapou, cruzou, afasta o time do São Paulo, a bola voltou para Flaco, protegeu, brigou, perdeu, vem para ganhar o time do São Paulo, tenta descer no campo de defesa, houve a falta. E aí o Marlon Freitas, depois da marcação da falta, deu um bico na bola, pôs para fora. Mas baita jogada do Alan, hein, Ulisses? Pelo lado direito ele vai invadindo, leva até a linha de fundo. Na hora do cruzamento a bola não encontra ninguém. Pra não falar que não achou ninguém, o Anderson Daronco desviou dela. Se quisesse, o Daronco tinha feito o gol. Não fez. A bola se perde na sequência, a falta do Palmeiras. Reposição pro São Paulo, que perde por 1-0. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A Joana tá ligada no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Pra você, torcedor ouvinte no Brasil. E Domina tenta descer, curtindo no meio de campo. O time do São Paulo vem pra esticar a perna, Arias põe pra fora, lateral. Lateral novamente no campo de defesa. Lateral pro time do São Paulo bater. Se posiciona pra sair o Julião de Laranjada. Domina no campo de defesa, vem pro toque de bola com o time do setor intermediário. Aperta na marcação, já recolhe novamente o time do Palmeiras. Abertura à frente. Vem pro toque, curtindo no setor de meio de campo, domina o São Paulo, tentou sair pro jogo, houve a falta. Tá paralisado o jogo, marcada a falta em cima de do jogador Lucas Ramon. Falta cobrada pelo Luciano. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. A bola volta com o time do São Paulo. Sabino domina para a direita para Marcos Antônio. Bola perigosa. Recolheu Danielzinho, tocou mal para Marcos Antônio. Já domina Sabino, faz boa finta. Ele dribla, escapa da marcação. Recolheu novamente no toque de bola de Marcos Antônio. Na direita, livre de marcação. Tá pedindo o Lucas Ramon. Mas quando chega a bola, chega a marcação do Piqueires. Piqueires volta, tentou toque de bola, Lucas Ramon. Ele recomeça no toque de bola de Alan Franco. Alan Franco domina para o time de São Paulo, vai para o toque de bola para Lucas Ramon. Ele já prende pelo setor de direito do campo de ataque, faz a finta, faz o break, prendeu o Coutinho novamente. Recolheu para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina para o toque de bola de Alan Franco. 1-0 para o time do Palmeiras. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina pelo setor de direito do campo de ataque, aperta o time do São Paulo. Tentou descer o Palmeiras, recua inteirinho no seu campo de defesa. 1-0 para o time do Palmeiras. A abertura à frente do comando de ataque, já prende o lance, Coutinho novamente, o time do São Paulo. Domina Coutinho com Alan Franco. Ele prende o lance pelo setor de direita do campo de defesa, vai pra finta, solta a jogada para Danielzinho. Danielzinho volta para Alan Franco. Domina e sai jogando no campo de defesa. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Já dominou o Cauli, escapou, soltou para Luciano, soltou, agora vem pro Bobadilha. Na esquerda o Enzo passou, tocou errado, Bobadilha! Meteu pra linha de fundo. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. São Paulo parece que quer fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro, Quesada. Tá afobado o time, né? No momento desse passe, né? Ou do cruzamento, ou nesse lance do Bobadilla pro Enzo. O São Paulo trabalha muito bem.
da direita para a esquerda, a bola passando pelo meio campo, como a gente previa, Xará. Jogo muito fechado no meio, né? As melhores jogadas pelas pontas, foi assim que saiu o gol do Palmeiras, e as melhores jogadas do São Paulo com o Lucas Ramon. Jogo muito truncado, né, no meio campo. Essas bolas, quando você domina ela próximo da área, quem tem que estar com preocupação, quem tem que estar afobado é o defensor, não o atacante, não o meio campo. Ele tem que estar com um pouco mais de tranquilidade e tentar achar um passe para um atacante, para um meia que entra melhor colocado. O futebol da Bandeirantes para você. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e o show de melhor vem pro jogo. Ganhou, Alan, tá na área, driblou, vai fazer o gol, cruzou pra ninguém. Voltou pra Piquerez, vem Palmeiras, cruzou, levantou no gol. O toque de cabeça do Marcos Antônio vem pra tirar. A bola volta na direita do campo de ataque, domina novamente o time do Palmeiras. Recolheu, dominou áreas, enfia a jogada no comando, soltou os curtinho pra Giai, prende o lance, recolhe para o time do Palmeiras, que arma com Maurício. A bola volta pelo setor de direita para Murilo. Murilo dominou, abriu o compasso, bateu pro gol! Passa a direita do gol, vai embora pra linha de fundo. O Alan poderia ter feito o segundo gol, foi cruzar, meteu a bola fora do gol, que chance, perde o Palmeiras. Porque ele driblou o goleiro Rafael, Ulisses, com muita facilidade, mas aí perdeu um pouco o ângulo. Em vez de arriscar a bola pro fundo da rede, que também tinha marcação da zaga do São Paulo, ele buscou o Flaco Lopes, que chegava no carrinho, mas não encontrou com a bola. Na sequência, baita finalização do Murilo. A bola passa perto, pressão do Palmeiras, que se aproxima do segundo gol. Agora pausa para tomar uma água. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show melhor e mais completo no mix profissional do mercado. Esperam por você na Ficom. É o futebol da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para. Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Morumbis continua pra você. São Paulo 0, Palmeiras 1. John Arias fez a 5 minutos deste primeiro tempo. No futebol da Bandeirantes vem ele. Alô, Lucas Bueno. Acabou em Ribeirão, Ulisses. 4 Botafogo de Ribeirão, 0 Fortaleza. Agora tem também Cuiabá e Sport. Neste momento, 0-0. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, torcedor do Brasil. O futebol da Bandeirantes em campo. E a análise dos Leandros, o Quesada e o Guerreiro. Comentando aqui, né, com o Xará, se o Alan capricha, hein? Ali é o seguinte, não pensa muito, ou chuta ou cruza. E cruza, né, sabendo que tem um companheiro melhor posicionado. Tá muito fácil atacar o São Paulo ali também pela esquerda, hein, Xará? Não, Xará, o lance do Alan driblou o goleiro batendo no gol, né? Perdi o ângulo, mete pra trás. Ele bateu cruzado, acabou que não entrou ninguém do Palmeiras. A São Paulo tem que ter atenção, quando o Palmeiras rouba a bola, ele sai com muita velocidade, muito rápido. Então o São Paulo tá torcendo, não dá pra torcer. É encostar rápido na marcação, recompor o mais rápido possível, para que não aconteça lances como esse, que poderia estar aí 2-0, com a chance que o Palmeiras teve novamente sair na cara do gol. Muito bem, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater e ser jogador no seu campo de defesa para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É bola para ser jogando novamente. O time do São Paulo se posiciona. Rafael para repor a bola em jogo. Você ligado na Bandeirantes e a Bandeirantes com você. Cabos elétricos e o Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O futebol da Bandeirantes em campo. A abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque. Tenta o levantamento à frente do comando. Tentou descer o time do São Paulo. Errado o passe. Meteu para fora o Sabino, o árbitro está mandando marcar a lateral para a equipe do Palmeiras bater pelo setor de direita no campo de ataque. Lateral, novamente para o time do Palmeiras bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. A bola já volta no toque de para tentar descer novamente. O time do Palmeiras dá um bico na bola, levanta a frente no comando de ataque. Sobe de cabeça para tirar novamente o time do São Paulo. Aperta na marcação, o tricolor do Morumbi vem com Caleri. Caleri domina, ele limpa a jogada, solta contigo no meio de campo. Abre a jogada para Danielzinho, que prendeu para a direita no campo de ataque para Lucas Ramon. Lucas Ramon deu tapa na bola, Arias vem na marcação, adiantou demais, vem pra tirar dele Murilão.
tira como se fosse doce de criança. E vem Maurício, ele domina para o time do Palmeiras, faz o break para áreas, domina do campo de defesa, sai jogando com Marlon Freitas para Maurício. Maurício domina do campo de ataque, deu toque de bola curtinho para Alan. Alan tentou o passe, sai errado, para a volta do meio de campo, recupera o time do São Paulo, sai jogando com Alan Franco. Alan Franco prendeu no toque de bola curtinho na intermediária, abre a jogada curtinha, Marcos Antônio soltou para a direita, enfiou para Danielzinho para Lucas Ramon volta para Alan Franco domina para o time do São Paulo, para ser jogando, ele já prende o lance, domina novamente o tricolor do Morumbi, vem com Sabino prendeu, Bobadilha vem buscar o lance pelo setor de esquerda, campo de ataque, Bobadilha domina, ele vai pro break na marcação, solta a jogada curtinha para Enzo para Bobadilha prende o lance pro time do São Paulo, sai jogando novamente com Sabino na linha que divide o gramado pelo campo de ataque, domina pro time do São Paulo, 1-0, Palmeiras vence o jogo, a abertura vem do toque de bola curtinho, Arias fez o gol a 5 minutos, domina o time do São Paulo, tenta jogar para trás, não tem espaço, vai ter que voltar com Rafael. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, parado o jogo, falta do Piquerez em cima do Lucas Ramon, campo de defesa para o São Paulo bater. É a marcação-pressão do Palmeiras, Ulisses, que funciona bastante, mesmo que sem desarme, sempre tem uma faltinha, trava o jogo e se mantém com a vantagem que é o que importa para o Verdão, tá vencendo por 1-0. No futebol da Bandeirantes para você. E domina para o setor de esquerda, tenta descer o time do São Paulo. A abertura à frente no campo de ataque, vem tricolor. Domina para o setor de esquerda, câmara de ataque, Caleri briga, ganha, tenta ganhar a jogada. O árbitro dá saída de bola em linha de fundo. Tiro de meta para o Palmeiras bater. Impedimento marcado, Ulisses, nessa jogada. Impedimento. Isso, no lançamento do Sabino. A bola encontrou o Caleri, mas ele estava à frente da marcação do Palmeiras. Posse de bola para o Verdão no campo de defesa. Ulisses, 35 minutos de jogo, né? Vai bater agora. São Paulo não conseguiu dar uma finalização, hein? Uma. Tem que caprichar mais, inclusive, essa bola para chegar para o Caleri. Caleri com muitas dificuldades para receber essa bola aí com qualidade. E aí, Leandro Guerreiro? O São Paulo tá jogando com posse de bola, né? Aproximação. Parece que em alguns momentos tá faltando um pouquinho de confiança, acreditar, né? Dar um passe um pouco mais rápido, um passe um pouco mais longo, né? Tá tocando muito curto, né? Tem hora que sim, tem que ter posse de bola, tocar curto, mas tem hora que você tem que ter a confiança de meter o seu companheiro com mais velocidade. E vem pro jogo novamente, domina o time do São Paulo, a bola foi solta no toque de bola curtinho de Marcos Antônio para Bobadilha tem Enzo, ele domina pelo setor de direito no campo de ataque, dá o toque de bola curtinho para Enzo domina pro time do São Paulo, gira, jogada curta pelo comando de ataque, recolheu com Danielzinho prendeu, abriu para Marcos Antônio, domina, vai para dentro da grande área, abriu na esquerda, vem cruzamento nas mãos do Carlos Miguel. Que faz a defesa facilmente, né, Ulisses? A jogada foi bem trabalhada pelo São Paulo, mas pela esquerda. Recebe o Enzo Dias, faz o cruzamento, recua pro goleiro do Palmeiras que pega fácil. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, o São Paulo não capricha, falta do Luciano. São Paulo chega na linha de fundo, aquela coisa toda, mas não capricha no cruzamento, errando demais nos cruzamentos, hein? Cruzando de qualquer jeito, como a gente já destacou aqui, né? E é com o Lucas Ramon, é com o Sabino, que uma hora também avançou ali pela esquerda, né, Xará? E agora o Enzo. Pô, o Enzo é um jogador já rodado, né? Capricha esse negócio. Cruzou a bola nas mãos do Carlos Miguel, pô, aí não dá, né? Xará, com dificuldade num jogo como esse, você chegar na linha de fundo livre, é a hora do cara dominar a bola, olhar, ver a movimentação do companheiro e tentar pelo menos jogar a bola para disputar, Xará, que nem isso está acontecendo. A maioria das vezes a bola tá indo para a linha de fundo diretamente e não tá tendo uma disputa de bola. Abre a volta com o time do Palmeiras, Piquerez domina pelo setor de esquerda, campo de defesa e já sai jogando. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar, Brasil. A bola volta no toque de bola, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como a parte, tá ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Maria Ângelo, repito, curtindo o sonsaço Bandeirantes, o Bruno, também Isabela ligada na Bandeirantes, sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro, e domina novamente no toque de bola, sai jogando contigo novamente o time do São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, prende Sabino domina pelo comando de ataque, já arma a jogada no campo do sul, para Enzo, domina no toque de bola de Danielzinho, ele prendeu para o time do São Paulo, vem pro toque de bola curto, recomeça a jogada novamente o time do São Paulo com Sabino prende na direita, livre de marcação às costas do Piquerez, toda hora livre o Lucas Ramon, mas aí o São Paulo gira a bola devagar, a marcação do Palmeiras vai girando e o Lucas Ramon fica impedido. O que matou o São Paulo no gol que ele tomou? A virada de bola do jogador Flaco Lopes.
ele vira rapidamente e tinha um buraco, porque todo o jogo tava lá, né, na direita de ataque, ele meteu a bola na esquerda, e o São Paulo não inverte a bola assim, né? Aí é que eu tô falando, a falta de confiança, né, de acreditar que você pode achar o companheiro do outro lado livre e meter, tem hora que você tem que arriscar, né? O São Paulo tem momentos no jogo que tá parecendo que ele tá ganhando o jogo, né, que no caso ele não está, então tem que ter um pouco mais de confiança para meter essa bola. A bola volta com o time do São Paulo, domínio de calcanhar, o toque de bola de Lucas Ramon, tenta partir na jogada, aperta na marcação, ganha parcialmente Cauli. A bola volta com o time do Palmeiras, que é muito perigoso. Marlon Freitas pede, bola volta para Piqueires, Piqueires recomeça para o time do Palmeiras, para sair jogando no seu campo de defesa. Domina com o Murilo inverte a jogada lá do outro lado. Ele deu pela direita para Giai, tá vendo como o Murilo fez? Inverteu para Giai, domina o Palmeiras, joga bem, toca a bola, recolhe novamente, é um time calculista, o time do Palmeiras, placar do jogo de 1-0 verde. Palmeiras vence o jogo. A bola volta no toque de bola contigo na intermediária, recomeça novamente no toque, Gomes abre para Carlos Miguel bate pelo setor de esquerda por toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras, sai jogando com Piqueires, ele não tem marcação de ninguém, Piqueires domina por time do Palmeiras, vem pro toque do jeito que quer, abriu para Arias, ele recolhe a jogada contigo novamente no toque de bola contigo novamente de Andréas Pereira recomeça pro time do Palmeiras, tentou o toque de bola, Maurício, cochilou, prendeu, Caleri de calcanhar para Luciano, mas levando e tinha muita gente, não toca a bola, passou Marcos Antônio, Luciano bateu pra fora, houve o desvio, bola vai embora pra linha de fundo, o Luciano foi fominha de novo, ele tinha o Marcos Antônio entrando livre na esquerda, tentou fazer o gol. E numa jogada que começa com o Caleri roubando a bola, né, Ulisses? Passa pro Luciano e o Luciano acaba arrematando, ela desvia no calcanhar do Gustavo Gomes, se perde pela linha de fundo, tem escanteio São Paulo, Danielzinho na bola. São Paulo quer o empate, 1-0 pro time do Palmeiras, escanteio pro time do São Paulo, bater aqui no Morumbi, se posiciona pela direita, vem pra cobrança, Danielzinho pro time do São Paulo, pela direita, partiu pra bola, bateu o escanteio, levantou no gol, subiu de cabeça, vem pra tirar dali de qualquer maneira, Maurício, a bola volta pro São Paulo e tentou bater pro gol, completamente equivocado o chute, péssimo do Lucas Ramon. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Você comigo no futebol da Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo comando de ataque, abre a jogada curta no comando, aperta o São Paulo com falta. Falta do Danielzinho pro Palmeiras bater do seu campo de defesa em cima do Maurício. Isso, chegou um pouco mais forte ali o Danielzinho, tá levando a mão à região lombar. O Maurício agora já de pé, posse de bola, falta pro Palmeiras no campo de defesa. É falta pro time do Palmeiras bater, o tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. E já começa quente com o clássico aqui no Morumbi para você ligar no 40 minutos, 1 pro time do Palmeiras, Arias, 0 pro time do São Paulo, na Bandeirantes quem fala é você, alô Lucas Bueno. Amanhã no Campeonato Brasileiro teremos Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Santos, Atlético Paranaense e Curitiba, Remo e Bahia, Internacional e Chapecoense, Vitória e Mirassol, terminando com Corinthians e Flamengo, Ulisses. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes, Danielzinho domina para o time de São Paulo, vai para o toque, levada para a direita, abre a jogada para Lucas Ramon. Lucas Ramon dominou, soltou na ponta para Caleri, Murilo vem para a marcação dele, empurrou o Caleri, o árbitro mandou seguir. A bola volta, o Caleri estreia do lance, já domina do campo de ataque, tenta descer, Flaco domina para o time do Palmeiras, abre a jogada com Arias recolhe pelo setor de esquerda, ele tenta o levantamento para Piqueires completamente equivocado, lança mal, mas o time do São Paulo devolve a bola, já domina no toque de bola, Coutinho novamente vai tomar amarelo, hein? Vai tomar amarelo na falta cometida pelo Andréas Pereira. Andréas Pereira pega, tá tomando cartão amarelo do jogo. Dessa vez não teve o que fazer, ele realmente acerta o jogador do São Paulo, Ulisses. Amarelo pro Andréas, aliás, no meio de campo do São Paulo, o Marcos Antônio vem levando vantagem sobre o Andréas em alguns lances, né? Acabou tendo que apelar e leva o primeiro amarelo do Palmeiras no jogo. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Aqui tá parado o jogo, é bola, campo de defesa para o time do São Paulo, ser jogando, já domina o time do São Paulo, vem para o toque de bola pelo setor de direita com Sabino. Sabino já prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, ele vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, já recomeça novamente o time do São Paulo para ser para o jogo. Lançamento vai ser feito à frente, tenta o toque de bola, Danielzinho escapa do primeiro, escapa do segundo, tenta enfiar a bola, mas enfia errado. A bola mesmo assim volta com o time do São Paulo. Bobadilha fora lançado, tira a zaga, ela volta com o São Paulo, Cauli
Pauli. Dominou, adiantou, soltou pro Caleri. Errado de novo o Caleri. Domina o time do Verdão. Recorde o time do Palmeiras. Vem com a John Arias. Dita o ritmo do jogo. Ele prende volta no campo de defesa. Luciano vem para a marcação. A bola foi junta para Murilo. Murilo domina do seu campo de defesa. Vai ser jogando com Gomes no campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Daqui a pouquinho, intervalo. Bandeirantes com Ricardo Capriotti. A Ana Martins na Bandeirantes. Tenta descer novamente o time do São Paulo para ser jogando. Domina no campo de ataque. 1-0 Palmeiras. Abertura vem pelo setor de esquerda. Domina novamente Marcos Antônio. Marcos Antônio domina, recolhe a jogada para Bobadilha. Bobadilha tenta partir pelo comando de ataque. Enzo dá livre da esquerda. Ele solta a jogada pelo meio. Aparece na marcação. Ganha a jogada Danielzinho. Danielzinho volta no toque de bola. Ninguém avisa que tem ladrão. Vem tirar Marcos Antônio, mas o árbitro para. Marca a falta em Danielzinho pro São Paulo bater na intermediária de ataque. E tem oportunidade de mandar essa bola pra área. Quem chegou atrás ali do Danielzinho fazendo falta foi o Maurício. Ficou caído, meio campista do São Paulo. Na bola parada. O tricolor tenta o empate no final do primeiro tempo, Ulisses. Rodinei José Val, Volpe curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Rodinei José Volpe, obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado, torcedor, pela audiência. O Maricel também curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Maricel só vem aqui pra namorar e paquerar as meninas. Se posiciona pra cobrança de falta, é falta pra equipe do São Paulo bater. Se posiciona pra bater, falta o time do tricolor pra você ligar todo o microfone, Bandeirantes. Se posiciona pra bater, levantamento na área, partiu pra bola, Danielzinho levantou na direita pro Sabino, Sabino cruzou de cabeça, recuou pro goleiro do Palmeiras. Aí o Carlos Miguel pegou e agradeceu na mão dele. Mais uma, né, Ulisses, que o São Paulo em uma jogada de ataque acaba recuando a bola pro goleiro do Palmeiras. Nessa o Sabino toca de cabeça, tranquila pro Carlos Miguel. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente no campo de defesa, 4 de acréscimo. Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, abriu de esquerda para Piqueires. Piqueires dá o tapa na bola, já parte com a bola dominada, recolhe, Flaco pede. Ele tenta o toque para Arias, os Palmeiras pende muito o jogo em cima do Arias. Mais domina 4. pelo setor de direito do campo de ataque, mais 4 minutos de jogo. Os repórteres da Bandeirantes vão destacando o acréscimo do jogo. A abertura vem pelo campo de defesa, domina o time do Palmeiras, invertida a bola lá na direita para Diay. Diay domina para o time do Verdão, recolheu com a Marlon para Diay. Diay abre a jogada para a direita do campo de ataque, já passou na velocidade. Lançamento do Andréas Pereira para ele. Diay na finta, escapou, deu para trás. Tira a zaga do time do São Paulo, vem para tirar Alan Franco. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta chegar da bola Caleri, empurrado, houve a falta 1-2 vezes. Ele se livra, vem para o toque de bola com o time do meio, houve a falta no Caleri. É falta, campo de defesa para a equipe do São Paulo bater. Último lance, hein? Foi o mal Diay, viu, Ulisses? De novo, tá sendo muito criticado nos últimos jogos, mas dessa vez fez um drible bonito. Hoje tá segurando a defesa, mas na hora da assistência, ele erra o passe na sequência. O tricolor tem a posse e vai jogando em busca de Serginho Metzer, tá ligado no microfone Bandeirantes em Conchal, São Paulo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, torcedor brasileiro. Aí domínio do toque de bola contigo novamente, vem pra finta, recolhe o time do São Paulo pra ser pro jogo. Recolhe no campo de defesa, prende o lance contigo novamente o time do São Paulo. Abertura pela direita, recolhe a jogada curta com o Danielzinho. Danielzinho já prende e solta pelo setor de direita para Lucas Ramon. Lucas Ramon domina pro time do São Paulo, já prende no seu campo de defesa. Ele tenta o toque de bola, recolhe curto novamente. Estamos chegando aí, domina o time do São Paulo para ser jogando no seu campo de defesa. Você da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E vem pro jogo o time do São Paulo. Lucas Ramon escapa do primeiro, escapa do segundo, demorou para soltar a jogada. Tentou escapar de mais um, ele vem pro toque de bola, ganha a jogada, Coutinho. Recolheu novamente, abre a jogada novamente. Marcos Antônio prende pro time do São Paulo. Ninguém viu, livre na marcação. Enzo pelo setor de esquerda, Luciano girou, soltou. A bola volta com toque de bola, Coutinho de Bobadilha. Bobadilha deu novamente para Enzo. Tentou descer, vem Alan para tirar o perigo. É lateral para o time do São Paulo bater. Lateral cobrado para Marcos Antônio, voltou para Enzo. Enzo cruza, levantou na boca do gol, mas a bandeira já marcava impedimento. Que é o seguinte, velho. O Enzo cobra o lateral. Ele está em posição irregular, porque ele bateu o lateral lá no fundo. A linha do Palmeiras, a zaga do Palmeiras em linha. Aí o Marcos Antônio deu bola para ele impedido. Ulisses, jogador fica difícil. Juvenil, coisa juvenil, não dá para entender. Sendo que tinha um jogador de São Paulo em posição boa para receber essa bola. São Paulo muito afobado no jogo, impressionante. Na um verdade, dos jogos mais afobados do time. Na verdade, Xará, no último terço do campo, onde é que vai se resolver a tomada de decisão, toda hora está sendo equivocada. O Willis olhou aqui antes, o Luciano teve duas bolas para ele, uma ele dava pro Caleri e a outra ele colocava o Marcos Antônio na cara do gol. Ele preferiu tomar a decisão errada, que foi levar a bola e tentar finalizar no gol. É o futebol da Bandeirantes. Futebol é coletivo, né? Às vezes tem que avisar pra ele. Pois não. Dá uma olhadinha no telão, vê quanto tá apontando o placar do jogo aqui no estádio do Morumbi, Ulisses. 3-1 pro São Paulo. Mas o que é isso? Posso falar uma coisinha pra vocês? Mas o que é isso, velho?
Não, o telão grande, né? É isso, telão grande, estagiário tá não empolgado. Será que não é escanteio? Que é isso, hein? Vou lá tirar um retrato, peraí. Vamos tirar um retrato. Obrigado por ter avisado aí, viu? Olha só, mas vem pro jogo o São Paulo. Luciano domina na área, vai pra finta, limpou, não solta, soltou jogada, agora sim errada. Abriu no toque de bola de Cauli, Cauli dominou, tá impedido, Cauli. Ulisses, e sabe o que chamou a atenção nesse lance? A Mayra Mastella Moreira, ela não marca o impedimento. Quem assinala primeiro é o árbitro do jogo, o Anderson Daronco. Por isso, inclusive, o torcedor reclama bastante. Cauli em posição irregular, posse de bola pro Carlos Miguel. Estaríamos nós da Matrix, então, antecipando o placar do jogo ou não? Ah, mas não pode isso aí, né? Não, acho que não. O árbitro tinha que parar. Agora vai tomar amarelo o Carlos Miguel pela demora. Isso mesmo, chamou... E o árbitro tinha avisado ele 2 vezes, hein? Isso mesmo, Ulisses. O Anderson Daronco já tinha sinalizado o Carlos Miguel em outras oportunidades. E agora, então, confirmado o cartão amarelo pro goleiro, camisa 1 do Palmeiras. E agora ele demora mais ainda para bater. Repõe a bola em jogo, Carlos Miguel. Ele vem para o toque de bola, recolhe novamente. O time do Palmeiras já tenta descer o comando para Arias. Arias tentou chegar a bola. Vem para tirar o time do São Paulo. Tira de qualquer maneira. Bobadilha, mata no peito. Recolhe para o time do São Paulo. Está jogando com o Sabino. Sabino domina pelo setor de ponta. Vem Marlon Freitas, toca de cabeça. Mais um. A bola Caleri põe para fora. A árbitra cresceu, mais um de jogo. Você ligado. Agora acertar o placar aqui do Morumbi. 0 São Paulo 1 para o time do Palmeiras. Para você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Já Ricardo Capriotti e Ana Martins no intervalo. Bandeirantes para você, se posiciona pela direita, lateral, foi cobrada, a bola foi solta para Arias, ele domina no campo de defesa, Marlon Freitas tentou chegar, põe para fora em lateral, para o time do São Paulo bater, manual para o time do São Paulo, cobrado pelo setor de esquerda da campo de ataque, Luciano recebe a bola para o time do São Paulo, vai para o break, vai para a finta, solta Luciano, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente no campo de defesa, já domina novamente a jogada, recolhe o árbitro, falou que vai deixar rolar por causa da cera do goleiro do time do Palmeiras, ele tá batendo boca, o árbitro com o goleiro do time do Palmeiras continua a bater boca de longa distância, a bola volta com o time do São Paulo, já domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, ergue o braço o árbitro. Termina o primeiro tempo no Morumbi. Vaias da torcida, hein, do São Paulo. 0 São Paulo. 1 Palmeiras. John Arias fez o gol, que jogador. Na Bandeirantes vem o intervalo. Bandeirantes, o intervalo inteligente com Ricardo Capriotti e Ana Beatriz. Alô, Capriz, alô, Aninha. Vamos lá, Olió. Ficou barato pro São Paulo esse primeiro tempo, hein? Podia ter sido mais aí. O Palmeiras poderia ter feito mais. Mas é hora da reportagem Bandeirantes. Jogo quente, jogo pegado, é clássico, vale a liderança do Brasileirão. Alô, Bruno Milhozzi, fala aí, Everton Ramos. Ô Capri, com os jogadores do São Paulo saindo bastante nervosos, tô vendo aqui nesse momento, inclusive, o Alan Franco e o Marcos Antônio batendo boca ali, né, comentando sobre o mau primeiro tempo do São Paulo, que sai vaiado. Torcedor demonstrou já durante o primeiro tempo alguns momentos de impaciência com o time que tem a posse de bola, mas não cria. Por enquanto, Roger Machado já vai conhecendo de forma consecutiva a segunda derrota no comando do São Paulo, que vai vendo o Palmeiras disparar. Ele tentar mudar alguma coisa, o cenário no segundo tempo, Capri, rapidamente, Coronel, Mike, Rafael Tolói, Dória, Arboleda, Wendel, Luan, Pablo Maia, Pedro Ferreira, Ferreirinha, Tapia e André Silva, o banco do São Paulo, pelo lado do Palmeiras, Milhozzi. E teve um pouco de reclamação também, viu, Capri, do Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, que levou amarelo aí por atrasar a reposição de bola no finalzinho do jogo. Eu entendi que na reclamação do Carlos Miguel ele dizia que o tempo já tinha batido, né? Os 4 minutos acrescidos pelo Anderson Daronco já tinham corrido e por isso a reclamação do Carlos Miguel. Enfim, levou cartão amarelo, 2 pro Palmeiras, mas a vitória parcial é do Verdão. Só um detalhe, viu, Capri? Informação que a gente recebeu há pouco aqui no Palmeiras, o Abel Ferreira não vai dar coletiva. Hoje ele avisou que tem um compromisso logo após o jogo, então vai sair rapidinho do estádio do Morumbi e vai deixar um dos auxiliares falando com a imprensa, viu, Capri? Maravilha, vocês já voltam aí, Bruno Milhozzi, Everton Ramos, que agora quem chega é ela. Oi, Everton. Não, só para sinalizar que atrás do gol que era defendido pelo Carlos Miguel, antes da saída do gramado, o último a deixar foi o Carlos Miguel. Teve mais um bate-boca ali com o Anderson Daronco, vai deixando avisado, sinalizado para ele que se ele seguir com a demora, não vai poupar um segundo cartão amarelo, tá? Maravilha, aí a visão da reportagem Bandeirantes, trazendo todos os detalhes para vocês, mas agora quem chega é ela, Ana Martins. Ana, eu quero te ouvir, quero ouvir os comentaristas também para entender o que aconteceu nesse primeiro tempo. Vamos lá, Ana, por favor.
Oi, Capri, tô por aqui acompanhando, que emocionante esse primeiro tempo. Já vou chamar aqui os nossos Leandros, né? Para saber como é que foi esse primeiro tempo dominado pelo Palmeiras, né? Começando aí pelo Quesada, depois pelo Guerreiro. E aí, só deu Palmeiras? Oi, Ana. Oi, Capri. Pois é, eu e o Xará falamos que, antes da bola rolar, que o jogo seria um jogo de muita disputa no meio-campo, e foi realmente. As melhores jogadas aconteceram pelas pontas. O gol do Palmeiras aconteceu numa arrancada do Arias, né, pela ponta esquerda, num lance muito inteligente do Palmeiras. A marcação do São Paulo estava toda ela, Xará, em cima do Flaco, não é? Aqui falando Flaco porque foi o Flaco que recebeu aquela bola e virou o jogo lá pro Arias, né? Mas toda concentrada essa marcação na direita e simplesmente esqueceram que tem um cara chamado Arias que é bom de bola, deu uma arrancada ali de uns 30 metros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí cortou a marcação. Jogadores do São Paulo também só ficaram ali, né? Aquele cerca Lourenço e tal, e aí o Arias inteligente pegando no contrapé do Rafael para fazer 1-0. E do lado do São Paulo aproveitando muito bem também alguns espaços pelas alas, mas afobado, como a gente usou esse termo, na hora desse cruzamento. Por exemplo, aquele cruzamento do Lucas Ramon, o Caleri faz o sinal aqui embaixo, ou seja, no primeiro pau, e ele toca por cima. Ou seja, é um detalhezinho que alguns não percebem, mas é um detalhezinho que poderia ter mudado até a história do jogo nesse primeiro tempo, a favor, inclusive, do São Paulo. Concordo contigo, Xará. O Palmeiras, ele faz um jogo que ele atrai o time do São Paulo para um lado do campo e rapidamente o Palmeiras ele inverte a jogada e consegue pegar os seus atacantes no mano a mano. E no mano a mano, o Alan pelo lado e o Arias pelo outro, eles são mortais. O Alan saiu na cara do goleiro, driblou o goleiro, perdeu o ângulo, dava para ele ter feito o segundo gol e quem sabe podia até matar o jogo. E o Arias, ele pegou uma bola de 30 metros e não foi em nenhum momento combatido. Né? Quando chegou o Bobadilha, ele já chegou vindo o que tem que vir na corrida, passou lotado e o Arias finalizou como ele sempre finalizou, com muita frieza, acabou fazendo gol. Do lado do São Paulo, essa jogada que você citou do Caleri, o Lucas Ramon podia colocar até no chão, porque o Caleri pediu antecipando, né? Ele optou pelo segundo pau, onde não tinha ninguém, e fora as outras jogadas que o São Paulo chega na linha de fundo. Como o Ulisses falou, tá querendo fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro. Tá faltando capricho, levantar a cabeça, olhar o seu companheiro, esperar a movimentação, até porque os jogadores de São Paulo que estão chegando na linha de fundo, eles não estão chegando marcado, eles não estão chegando com velocidade, estão chegando teoricamente até tranquilo. Então dá tempo de você olhar, caprichar e no mínimo, Xará, colocar para disputar a bola. Se vai ganhar ou não, mas colocar em condições do Lucas, do Caleri disputar uma jogada, e isso não está acontecendo. Estão errando lances que teoricamente seriam lances que poderia estar resultando no melhor resultado do São Paulo no primeiro tempo. Ana, isso que o Xará tá falando, para devolver para você, pro Capri, você vê, o Enzo tava ali, faz o cruzamento, poxa, ele tá vendo que se ele cruzar no primeiro pau ali, o goleiro vai fazer a defesa, né? Sim. Tenta fazer o cruzamento de um jeito para impor algum tipo de dificuldade para o adversário. O Sabino, uma hora também, Xará, lá na esquerda foi fazer o cruzamento, deu um cruzamento muito, muito forte aqui, né? E o Caleri muito prejudicado por esse sistema. E o Luciano, Luciano, era só ter tocado ali, né, pro Marcos Antônio. Marcos Antônio, numa bobagem, inclusive, feita pelo Palmeiras, que perdeu a bola, né? O Luciano é um jogador que tem inteligência para fazer coisa melhor. E ele faz esse tipo de jogada. E é dele, né? É dele fazer isso, né? E, Xará, se você não recorda, um lance antes, o Luciano saiu com o Caleri fazendo também, facão. Exato. E ele optou para levar a bola e acabou perdendo. Talvez teria duas oportunidades, quem sabe numa dessas, São Paulo poderia ter empatado. Então, acredito que o São Paulo, ele tem que caprichar um pouquinho melhor nesse último terço, onde o jogo se resolve, que é um passe, talvez arriscar um pouquinho mais de fora da área, Xará. Teve duas oportunidades que o São Paulo poderia ter chutado em gol, abriu para um jogador em impedimento. Então você deixou de criar uma grande jogada e colocou para um jogador impedido no lance infantil. Infantil, né? Juvenil. No lance juvenil. Então, acredito que o Roger, ele está atento a isso. Ele vai ter que se atentar a essa bola de primeira que o Palmeiras está invertendo, porque se o Alan novamente receber uma bola dessa no mano a mano, a gente está vendo o que está acontecendo, o Palmeiras pode fazer o segundo gol e matar o jogo. É isso aí, Aninha. Os Leandros te chamam de volta. Leandros, daqui a pouco volto com vocês até para falar aqui sobre até um lance
do Alan ali, que poderia ter sido gols. 10:01, essa é a Rádio Bandeirantes, o nosso intervalo inteligente. A gente volta já com muito mais de São Paulo e Palmeiras. Já tem segundo tempo com muitas emoções. E Ulisses Costa para você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sanasa Tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Bandeirantes! A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$ 1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Sanasa Tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A abertura foi feita no toque de bola, Coutinho sai jogando aqui no campo de defesa, recorde Carlos Miguel. Ele prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, vai para o break, solta a jogada na intermediária, recolhe Flaco soltou para Arias. Arias domina, vem Piquerez junto com ele, perigosa descida do time do Palmeiras, dominou, recolheu Arias, driblou, escapou, bateu pro gol! Gol! Eu chamei a atenção, a descida é perigosa demais, o Piquerez passou na esquerda, a marcação foi nele, ele cortou para dentro, escapou de 1, de 2, bateu forte, rasteira no canto direito do Rafael, o Rafael mergulhou, a bola passou entre a mão do Rafael e a trave, morreu no fundo do gol. Arias para marcar pela primeira vez com a camisa do Palmeiras no clássico contra o time do São Paulo. As emoções de Ulisses Costa no golaço do John Arias, nesse clássico entre São Paulo e Palmeiras, primeira etapa.
E o Palmeiras saiu na frente na casa do São Paulo. Vem aí o segundo tempo e a gente no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Deixa eu chamar aqui Everton Ramos e Bruno Migliozzi. Já sinais das equipes de volta em campo aí? Por enquanto, Ana, o São Paulo vai retornando com os reservas. Não consigo identificar ainda a mudança, mas aparentemente os jogadores que já estavam no banco de reservas, por enquanto, no primeiro tempo, retornando aos poucos a equipe tricolor. Palmeiras, mesma coisa, viu, Ana? Os reservas fazem ali aquela rodinha de bobo, alguns sem uniforme, podem ter mais chance de entrar. Caso do Lucas Evangelista, do Arthur, vamos aguardar as decisões do técnico Abel Ferreira. Legal, vou perguntar pro Quesada, agora tá lá na nossa cabine de transmissão. Leandro Quesada, no lance ali do Alan, que poderia ter saído o gol, faltou um pouquinho daquela maturidade, daquela experiência maior para chutar direto, ele foi procurar alguém para finalizar ali dentro da área. O Flaco até olhou com aquela cara, poxa, por que você não chutou direto? Faltou um pouquinho ali de maturidade? Olha, ser fominha, às vezes não faz mal, não. Às vezes é melhor ser fominha, entendeu? Aí tudo bem, se ele perde o gol, alguém ia dizer também, mas poderia ter cruzado. Nesse caso, o Xará não falaria isso e eu também não, porque era para ele ter chutado. Ele preferiu, né, Xará, fazer o cruzamento e aí ele não perdeu a chance de chutar e não fez o cruzamento preciso que poderia ter saído. Ele foi muito rápido no lance, driblou o Rafael. No que ele driblou, o gol já ficou claro para ele. É hora de definir. É hora de falar assim, eu vou fazer e vou estar com 2 gols na frente, com chance de ganhar a partida. Aí ele perdeu um pouco o time e ele não bateu ela voltando para trás onde estava o jogador do Palmeiras. Ele bateu em direção reta e onde não tinha ninguém e perdeu uma grande oportunidade. Eu estava falando com o Xará aqui fora do ar, se você largar o Arias e o Alan no mano a mano, é muito complicado. Já era. Já era. Além da velocidade, a categoria, consegue driblar com muita qualidade e o drible hoje ele faz muita diferença. Se São Paulo tivesse um driblador, talvez na entrada da área, talvez tinha clareado mais chances de gol. Ana. Tapia, Wendel e Arboleda no São Paulo daqui a pouco. Pois é, o time de São Paulo tá voltando aqui, Ana, e aí as alterações que vão acontecer já. O Palmeiras daqui a pouco aqui pro início do segundo tempo com o Ulisses Costa. E, Quesada, você acha que essas mudanças que o Roger Machado fez dentro do time do São Paulo podem ser relevantes aí para esse segundo tempo, para uma reação da equipe do São Paulo? Tapia, Arboleda e quem mais, o Evertonzinho? O Wendel, né? Olha, o Wendel na vaga do Enzo, acho que tá legal. O Enzo não fez um bom jogo nem no ataque nem na defesa. E tá amarelado, né, E tá amarelado, boa. Agora, o Tapia, não adianta colocar o Tapia e a bola também não chegar com qualidade lá pro ataque, né? O Caleri voltou. O Luciano tá ali, né? Enzo Dias e Cauli chegaram de agasalho aqui. Então acho que são 2 dos que vão ser substituídos. E na zaga ele tirou quem? Tirou o Alan Franco? O Sabino tá por aqui. Deve ser o Alan Franco. Deve ser o Alan Franco. Tá aí, Xará. Eu não vi assim, motivo para mexer na zaga, né? No Alan Franco e nem no Sabino, né? Fizeram um jogo seguro, né? O Enzo, que foi o que o Xará falou, não foi bem nem na frente e nem atrás, né? E tava amarelado. Agora também não vou. O Tapia, se ele entrou no jogo, se a bola também não tiver o capricho, não chegar com qualidade, assim, é mais perda do que ganho. É o que eu penso, né? E o Tapia, ele vai ter que ajudar demais na marcação. Como eu falei, o Palmeiras faz um jogo que ele atrai o São Paulo para um lado do campo e rapidamente ele vira o jogo para o outro lado e sai com muita velocidade. Então vai ter que ter essa ajuda do Tapia aí na marcação. Tudo pronto por aqui, viu, Ana? Para começar o segundo tempo. Boa, e o Palmeiras tá voltando, né, Bruno? Já voltou sem alterações. Boa, Palmeiras sem alterações, o São Paulo mexeu, a gente de volta, segunda etapa do choque rei entre São Paulo e Palmeiras. Por enquanto, a vantagem é do time visitante e você, ouvinte Rádio Bandeirantes, fica agora com todas as emoções na voz dele, Ulisses Costa, é com você! Apito o árbitro, toca na bola do São Paulo, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na
A Ana Martins, 1000 vezes melhor que o Capriotti. Não atrasa pra passar, pra devolver. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente. Tenta descer o time do São Paulo. Tapia toma falta. É falta pro time do São Paulo. Bateu pela direita do campo de ataque. Falta pro time do São Paulo cobrar. Cabos elétricos e o Silva, líder do Brasil. Se assim você pode confiar. Se posiciona para a cobrança. É falta para o time do São Paulo. Bater pela direita do campo de ataque para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar de 1-0, Verdão. Palmeiras na frente. Se posiciona para a cobrança de falta. O time do São Paulo pela direita vem Danielzinho para a cobrança de falta em frente ao banco de reservas do São Paulo. Ele vem para a cobrança de falta para o São Paulo pela direita. Ajeita para a cobrança 1-0. Palmeiras vence o jogo. É falta para a equipe do São Paulo. Bater pela direita. Partiu Danielzinho. Bateu, levantou no banco do gol. Toque de cabeça do Caleri, mas antes toca na bola. Tira Gomes. É na volta com o Flaco domina no comando de ataque, aperta novamente o Luciano, solta o Luciano a bola, ele domina, tem muito toque de bola, Coutinho pela direita, aperta na marcação, novamente recolhe, domina o time do Palmeiras, houve a falta do Maurício, aí parado o jogo, marcada a falta pela direita, campo de ataque para a equipe do São Paulo bater. Falta do Maurício ali para cima do Lucas Ramon, e Ulisses só confirmando então as 3 mexidas no São Paulo, a saída do Alan Franco 28 para a entrada do Arboleda 5, a saída do Enzo Dias 13 para a entrada do Wendel camisa 18 e a saída do Cauli com 80 para a entrada do 14, Gonzalo Tapia. É falta para a equipe do São Paulo bater pela direita no campo de ataque, bem em frente ao banco de reservas do São Paulo. É falta para o São Paulo bater na direita, partiu para a bola, Danielzinho bateu a falta, levantando as mãos do Carlos Miguel que soca. Ele tira o perigo para a volta novamente para Sabino. Sabino dominou para o São Paulo, levou na linha de fundo, chapou, cruzou na boca do gol, toque de bola para trás. Tentou chegar na bola, não conseguiu. Marcos Antônio, a bola volta novamente no toque de bola com o time do São Paulo. Já recolhe a jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa do time do São Paulo. Tá parado o jogo. Caído o jogador do Palmeiras, me parece o Marlon Freitas. Isso mesmo, inclusive o Anderson Daronco já sinaliza para os jogadores do São Paulo que tá contando, porque a reclamação, levando a mão na região do abdômen ali, o Marlon Freitas, caído no campo de defesa do Palmeiras. Para você ligado na Bandeirantes, a Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado esperam por você, sabe aonde? Na Feicom, é Vonder. Pois não, Leandro Guerreiro, tá nervoso, Leandro Guerreiro? Depois o Everton Ramos podia confirmar se aconteceu alguma coisa com o Alan Franco. O Cauli a gente pode questionar se estava bem ou não, né, Xará? O Wendel amarelado, não estava bem, amarelado. Agora o Alan Franco eu não entendi, né? E também não tiraria o Cauli. E vem para o jogo, domina Sabino, bate muito forte na bola, a bola volta para o goleiro do time do Palmeiras, tranquilo, Carlos Miguel, que sai para pegar a Quesada. Eu não tiraria também o Alan Franco, até acho que o Alan Franco era o jogador mais equilibrado ali na defesa, né, tocando a bola, colocando a velocidade necessária, com bom domínio, bom, enfim, né, já de repente tem uma informação aí de até uma contusão, alguma coisa muscular que o jogador tenha sentido, aí explica a saída dele, só isso. Alô, Grazi, Mili, ligada no futebol, Bandeirantes está lá com ele, alô, Grazi. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente, domina pelo setor de direita do campo de defesa para ser jogando. Prende o lance curto novamente o time do São Paulo, a abertura vem no meio com Marcos Antônio. Marcos Antônio pela direita do campo de defesa, estica a jogada pelo setor de ponta. Já recolhe, domina novamente o time do São Paulo, bola pessimamente passada pelo Lucas Ramon. Ele volta no toque de bola, aperta na marcação, Luciano toca na bola, sai. A bola vai sair para a linha de lado, lateral para o time do Palmeiras bater. Luciano fica discutindo com o Tapia aí. Ô Luciano, se tivesse tocado a bola pro Caleri e pro Marcos Antônio, a coisa poderia estar diferente pro São Paulo. Então, um dos grandes culpados disso é você, que não tocou a bola, tá? A bola volta para Caleri. Dominou, partiu na direita. Marlon Freitas faz a falta e vai tomar amarelo. Confirmando o cartão pro camisa 17 do Palmeiras, né? Ele erra no domínio, o Caleri consegue recuperar a posse de bola, faz falta na sequência. O Marlon Freitas tá amarelado, tem falta o São Paulo no campo de ataque. É falta pela direita do campo de ataque. Próximo ao banco de reservas, mas mais pro meio de campo na intermediária. É falta para a equipe do São Paulo bater pela direita, se posicionar Danielzinho. São Paulo insistindo na bola aérea. Palmeiras é bom com Gomes e Murilo também ali para ajudar o Flaco Lopes. Vão para a área para tirar de cabeça. Mas o São Paulo tenta de cabeça. Falta, partiu Danielzinho, bateu, levantou no banco do gol. No soco estranho, tira o goleiro do time do Palmeiras. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já domina o time do São Paulo. A abertura vem com toque de bola de Sabino. Sabino prendeu para Marcos Antônio, voltou para Sabino errado. A bola
volta novamente para Marcos Antônio, que cutuca pelo setor de ponta. Abre no campo de ataque, Marcos Antônio passou. Partiu na linha de fundo, bateu direto nas mãos do goleiro Carlos Miguel. Mais uma, né, Ulisses? Que o São Paulo chega pelo lado esquerdo com condição. Marcos Antônio faz o cruzamento, recua, mais recua pro goleiro do Palmeiras, que pega fácil. É o futebol da Bandeirantes. Alô, Kátia! Kátia Pimenta, ligada no microfone da Bandeirantes. Alô! E vem pro jogo. São Paulo dominou na ponta. Abertura, frente, cruzamento. Vem pra travar. Foi pra fora Gomes. Escanteio pro time do São Paulo bater. São Paulo que feliz aniversário. Alô, Kátia Pimenta ligada. Amiga nossa da Thaís também curtindo o som. Sácio Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Parabéns, felicidades. Grande Bruno Alvarenga, meu irmão. Não some não, meu filho. Aqui tá parado o jogo. Escanteio São Paulo 1-0 pro time do Palmeiras bater. Vem levantamento dentro da grande área. Escanteio. Partiu Danielzinho. Bateu na primeira trave, o toque de cabeça, tentou Arboleda, a bola volta com Sabino, ganhou, não se domina para Luciano, Luciano recolhe pro time do São Paulo, toma falta, é falta pro time do São Paulo bater. Achei que o Luciano tropeçou e caiu sozinho, hein? O Arias pra mim nem tocou nele. O Luciano que recuou para fazer a posição do Cauli, né? O São Paulo, pelo menos no segundo tempo, Ulisses, tá colocando a bola em condições dos seus atacantes disputarem da área, né? E tem que tirar do Carlos Miguel, que tem 2 metros e mais um pouquinho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É bola no campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, vem para finta em cima da marcação. Recolhe no campo de ataque, tenta partir novamente a equipe do São Paulo. A abertura vem com o Danielzinho domina pelo seu campo intermediário, vem para finta, tenta o toque de bola, domina pelo campo de ataque, recolhe novamente. Lucas Ramon prendeu para Sabino, Sabino domina e vem São Paulo, só dá São Paulo nesse início de segundo tempo. A abertura de cabeça no toque de bola contigo novamente no comando para o Wendel prende a jogada Coutinho, recolhe, vem para finta, toca a bola no time do São Paulo. Wendel deixa passar, ela volta para Sabino, Sabino domina para Bobadilha, Bobadilha faz o giro em cima da marcação, de um lado ao outro, volta para o Wendel pelo setor de esquerdo do campo de ataque, já parte no comando, toque de bola de letra, errou Tapia, Tapia erra feio, a bola volta no toque de bola, aperta, vem para finta Alan tentou ganhar, Tapia vem para recuperar para o time do São Paulo e arranca aplausos da galera. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Braspress.com, aqui domina do toque de bola, recolhe o time do São Paulo pelo setor de esquerda, a abertura vem à frente no comando de ataque, já domina novamente, domina, prende Danielzinho, Danielzinho vem pra frente, é puxado pela camisa, Flaco Lopes faz falta já cobrada para Bobadilha, Bobadilha domina pela direita do campo de defesa, recolhe com Arboleda, Arboleda domina pro São Paulo, passa Nick de videogramado, tentou partir pela direita, dança a jogada para a ponta direita no campo de ataque para Lucas Ramon, tá impedido. Meu filho, vou contar uma história para você, o Lucas Ramon. Futebol é assim, ó. Você vai partir, você pode correr, mas tem que olhar para a linha de zaga. Você não pode correr olhando para a bola esperando o lançamento. Olha já a linha de zaga se posiciona. Estava à frente impedido, não pode ficar impedido assim. Não é legal. Olha as vaias da torcida pro goleiro do Palmeiras. Alô, Laila, de bora, curtindo o sonsaço da Bandeirantes e Oswaldo Cruz, obrigado pelo carinho da sintonia, Laila, na minha querida e linda Oswaldo Cruz, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, aperta novamente Arias, perdeu o lance, ganhou São Paulo, Lucas Ramon ganhou jogada, soltou na direita, vem cruzamento do Caleri na boca do gol, toque pra fora, pra escanteio, Marlon Freitas, ele mete pra linha de fundo, escanteio São Paulo, direita. Pra explodir o Morumbi, numa roubada de bola que nasce com o Lucas Ramon, ele passa pro Caleri, o Caleri tenta o cruzamento e o Marlon Freitas chega tirando, botando pela linha de fundo, tem escanteio São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Escanteio cobrado, a bola vem para Luciano. Luciano domina no campo de ataque, vai para finta, tenta o cruzamento em cima da marcação. Bola volta no toque de bola, Arias vem de cabeça, tira. Vem para ganhar a jogada novamente. Bandeira marcou impedimento de novo. Outro impedimento para o time do Palmeiras bater do campo de defesa. Dessa vez era o Arboleda que estava à frente, tentando ali pegar a bola após a interceptação da defesa palmeirense. Estava à frente da marcação, por isso então assinalado o impedimento na jogada de ataque do São Paulo. André curtindo, André Mangolin, curtindo o sonsaço Bandeirantes em São José do Rio Preto, na linda Rio Preto. Obrigado pela audiência. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. É bola pro time do Palmeiras. Parte para a bola, Carlos Miguel bate à frente, tenta o levantamento à frente, sobe, Sabino tentou de cabeça, a bola volta para Arboleda. Arboleda dá um bico na bola mais no alto do que procurar outra coisa. Ele toca de cabeça, volta o Juninho para Marcos Antônio.
Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, é puxado pelo Flaco. Ele domina, Marcos Antônio vai para a finta. Caleri se mete, Marcos Antônio para e toma a pancada. E foi do Andréas Pereira, que já tem amarelo. Já tem amarelo, Andréas Pereira. Jogadores do São Paulo cercam o árbitro do jogo pedindo amarelo. A pressão é muito grande, Ulisses, porque o Marcos Antônio pisa na bola e o Andréas Pereira passa batido, mas dá um rapa no camisa 8 do São Paulo, que cai no chão revoltado porque a arbitragem não dá o amarelo. O VAR não pode ser acionado e por enquanto sai barato pro 8 Andréas Pereira, que fez a falta em cima do Marcos Antônio. Eu falo que o Daronco se complica, né? Fez média agora, para não falar outra coisa, né? Esse é um lance para cartão amarelo, gente. E ele segurou o cartão para não expulsar o jogador do Palmeiras. Muito bem, agora ele tá falando com o Luciano, que se ajoelhou aos pés dele para pedir o cartão. Ulisses. Mas é lance para cartão, hein? Desculpa. O Abel acusou o golpe, já colocou o Lucas Evangelista para aquecer aqui. É óbvio. Era para cartão, ia tomar o segundo amarelo. O Andréas Pereira, pois não. O Abel ganhou um presente. Se ele substituir agora, ele deu um super presente. O São Paulo voltou melhor no segundo tempo, tá pressionando o Palmeiras. Se tivesse com um jogador a mais, quem sabe, né, chegaria o empate. A bola volta com o time do São Paulo para a direita, Lucas Ramon domina para o São Paulo, tenta o cruzamento, a bola passa por todo mundo, tenta bater pro gol, afasta a zaga do time do Palmeiras, bola volta para Danielzinho, ele domina para o time do São Paulo, para ser jogando pelo seu campo de defesa, ele prende o lance, Danielzinho já recolhe do seu campo de defesa, tem Arboleda aberto, abre para Arboleda, que domina e sai jogando do seu campo de defesa, conte com a qualidade, a durabilidade, a confiança que só a Nakata oferece, se a Nakata pode contar, e vem para o jogo o time do Palmeiras, bola muito mal passada pelo Arboleda, ele vem para a marcação, Arias domina, 1, 2, 3 do Palmeiras, ele dribla, vai pro toque, ele vai na solta, Coutinho Maurício, prende o lance pro time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, recolhe novamente o time do Palmeiras, abertura para Marlon Freitas, ele não sabe muito o que faz com a bola, não tentou o passe, ele bola soltou, mas quem aparece é o Arias, enfiou pro Arias, cruzamento vem na grande área pro Flaco Lopes pela direita no campo de ataque, dominou o Flaco Lopes, está dentro da grande área, cruzou na boca do gol, vem para afastar a zaga do time do São Paulo, tira dali, recolhe Danielzinho, prende Luciano. E aí o Luciano toma falta. O time do São Paulo tenso, cara. Aí o Luciano bate a falta e põe pra fora a bola. Quer dizer, o time do São Paulo muito nervoso. Palmeiras toca a bola, trabalha, vence por 1-0 e o time do São Paulo desesperado no campo de jogo. Tava afobado no primeiro tempo, só para mudar o termo, tá desesperado na segunda etapa. O que você e o Leandro estavam falando, quer fazer o segundo gol sem fazer o primeiro antes, né? Aí não dá certo. A bola volta no toque de bola contigo no comando de ataque, tenta o toque de bola, recolhe Flaco, perde a jogada para Sabino. Sabino parte com a bola dominada em velocidade, Giai vem para tirar, o árbitro deu falta. Cara, achei ombro com ombro, hein? E vai mexer o Palmeiras. O Abel tá revoltado com essa marcação porque queria a falta em cima do Flaco Lopes. Depois também viu ombro com ombro do Giai ali em cima do Sabino. O Abel se revolta com tudo. Ele vai revoltar até com o futebol brasileiro. Mas tirou o 8 amarelado. Andréas Pereira, que por pouco não foi expulso. Entre o 30, Lucas Evangelista. Mudança na equipe do Palmeiras. Vem também o 7, Felipe Anderson. Na vaga do 18, Maurício. As duas mexidas, Ulisses. Vamos lembrar que o Marlon Freitas também está pendurado, né? Agora, o Maurício caiu muito de produção nesse segundo tempo, já não estava fazendo um grande jogo na primeira etapa, e o André só sai porque estava pendurado, e a próxima certamente ele ia tomar o amarelo e ia ser expulso. Muito bem. Ganhou de presente essa substituição, Abel, hein? A não expulsão do Andréas, né? Isso. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, é falta pro São Paulo bater. Vem pro jogo, vem pro campo de jogo, Felipe Anderson. Vem pro campo de jogo, Evangelista. Vambora, Andréas Pereira e Maurício. É falta para aqui pro São Paulo bater da direita, partiu pra bola, falta cobrado, toque de cabeça para trás. Do Luciano no alto, pega Carlos Miguel e vai ser jogando para o time do Palmeiras. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil.
Carlos Miguel bate, ganhou a leitura da festa, hein? A bola subiu, não toma distância, vem Flaco, toca na bola, Luciano vem pra ganhar, perde na sequência. É na volta, Coutinho com o Felipe Anderson, prende pra cima do Palmeiras, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Abre pra Giai, já empreendeu 1-0, o Palmeiras vence o jogo. Domínio do campo de defesa, aperta novamente, vem pro toque de Valenciano, joga demais. Ele prende pro time do Palmeiras, curtinho pra Flaco, Flaco dominou pra Giai. Giai entra no jogo, recolhe pro time do Palmeiras, tentou passe de bola, Marcão Freitas errado. Na esquerda tem aberto pedindo Marcos Antônio. Abertura para Marcos Antônio, contra-golpe do time do São Paulo. Ele prende a jogada, pico da grande área. Limpou para um lado, para o outro, deu jogada para Bobadilha. Vai para a finta, faz o break, cruza na boca do gol. Bola desvia na marcação do Evangelista. Vai embora para a linha de fundo. Escanteio, quase gol contra escanteio pro time do São Paulo bater. E numa jogada que começa com o próprio Bobadilha recuperando a posse de bola. Ele passa na corrida do Marcos Antônio pelo lado esquerdo, consegue, tenta fazer o cruzamento, ela sai desviada pelo Lucas Evangelista. Tem escanteio, São Paulo, Danielzinho na bola. Danielzinho para cobrança de escanteio pro time do São Paulo, pelo setor de esquerda, câmera de ataque, vem para cobrança, São Paulo pressiona, se posiciona, o Palmeiras não chega no gol do São Paulo. 15 do segundo tempo, escanteio cobrado nas mãos do Carlos Miguel. Sai do gol para fazer a firme boa defesa. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você, sabe aonde? Na Feicom é Vonder. O tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Morumbi, São Paulo 0, Palmeiras 1. John Arias fez o gol a 5 minutos do primeiro tempo, numa jogada toda dele. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você, diz aí, ô Lucas. O Bragantino tem sua segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ganha de 2-1 fora de casa. Outro resultado da noite de hoje, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. A bola volta para Luciano, bom toque de bola de Marcos Antônio, abriu para o Wendel, para o setor de esquerda, câmera de ataque, partiu na velocidade, deu para Luciano. Fominha! Mas o que é isso, Luciano? Era só fazer o cortador. A bola ia chegar no Caleri para bater pro gol, Luciano. O Luciano tirou a bola do Caleri e chutou para fora a bola. Um vacilo, né, Ulisses? Uma jogada de contra-ataque com o Marcos Antônio recuperando a bola e tocando pro Luciano. Ali ele fez certo, abriu do lado esquerdo pro Wendel, que devolve. Agora faz o cruzamento buscando o Caleri. Tava em ótima condição na entrada da grande área para bater. O Luciano se antecipa, vacila, toca na bola pela linha de fundo. Tiro de meta, Palmeiras. Mexe o Palmeiras. Saiu também amarelado. 17, Marlon Freitas. Entra o uruguaio Emiliano Martínez, número 32. Cantamos essa bola, né? Que ele ia tirar, lógico. A mesma coisa que aconteceu com o Andrés. O time do Palmeiras só tá na defesa e esses caras já cansaram de tanto que correram e estão perdendo praticamente todas as disputas e embates com os jogadores do São Paulo. E aí, Guerreiro? Eu não tô gostando desse momento do Daronco, não. Tá com muita resenha. Toda hora querendo se explicar da justificativa, apita o jogo, deixa o jogo andar. Esse lance do Luciano agora, faz o corta-luz com o Caleri, talvez escorava até pra ele, Ulisses, em velocidade, sairia na cara do gol, mas Luciano novamente antecipou uma jogada, tomou uma decisão errada novamente. O São Paulo perdeu uma grande chance de empatar o jogo. Muito bem, o Daronco tá trocando o aparelho dele que deu problema. É isso mesmo, viu, Ulisses? Aparentemente o microfone do Anderson Daronco dando problema, e antes dele fazer essa troca... Ele tá gritando com um monte de gente ali. Exatamente, tá chamando a atenção ali de toda a comissão técnica do Roger Machado ali no banco de reservas do São Paulo. O Roger Machado tá ignorando totalmente ele, não tá nem olhando pra ele, não quer nem saber. É o futebol, tá Bandeirantes pra você. Muito bem, o que ele fez ali, o Daronco? Tá chamando ali o auxiliar técnico. Tá pedindo uma fita pra pregar ali no rosto. Deve ter faltado ali. O departamento médico do São Paulo vai levar pra ele. Xingote podia levar, né? Olha só, mas ele tá suado. Vamos ver se esse esparadrapo funciona. O Daronco agora tá escolhendo o esparadrapo que ele quer. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 19 minutos de bola rolando, 19 de bola rolando para você conferir. Parar o cronômetro aqui do placar principal, hein?
19 minutos para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro da sua 8ª rodada de 38. Você confere. São Paulo 0, Palmeiras 1. Arias fez o gol na Bandeirantes, é você. Alô, Lucas Bueno. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova e CRB empataram em 2-2. Ceará e São Bernardo empataram em 1-1. O Operário ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. YouTube do time de São Paulo com Sabino, tentou toque de bola, soltou o curto à frente, muito forte. Passe de bola muito forte pro Calera. Tá louco, Bobadilha. Que metida de bola forte, hein? Quesada! Leandro Guerreiro na Bandeirantes. Só dá São Paulo nesse segundo tempo. É como se fosse um treino de ataque contra a defesa, só que Xará, os mesmos problemas do primeiro tempo, né? Afobação, desespero, falta realmente a tranquilidade para definir perto da área do Carlos Miguel. Isso o São Paulo não conseguiu solucionar no segundo tempo. Falta essa tranquilidade, falta em alguns momentos confiança. Você está vendo o jogador livre, você está carregando a bola, onde você pode rapidamente acionar ele tem a chance de receber livre, então uma jogada que ele possa desenvolver, né, para fazer o gol. Mas aí prende, carrega e o Palmeiras é rápido, volta rápido e acaba fechando os espaços. Alô, Luiz Fabiani, tá em Orlando, onde joga a seleção brasileira, ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente o time do São Paulo. A abertura vem pro toque de bola de Danielzinho. Ele já prende o lance pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o levantamento, Caleri briga, perde, volta para Danielzinho, que domina pro São Paulo, abriu de esquerda para o Wendel. O Wendel vai pro toque de bola, Coutinho para Marcos Antônio domina pelo setor de direito do campo de ataque, invertida a bola, muito forte, domina pela direita, ganhou o Lucas Ramon, penta a linha de fundo, ele busca a jogada, Arias vem para a marcação dele, recolhe novamente o time do São Paulo, Palmeiras para ser jogando, aperta na marcação, o time do São Paulo, briga a jogada, já ganha na direita, houve a falta do Arias. Tá parado o jogo, direita, falta para a equipe do São Paulo bater. Foi na raça agora, hein? Foi o Lucas Ramon. Foi com muita raça ali, Lucas Ramon e Tapia na jogada, conseguindo recuperar a posse de bola pro São Paulo. Na sequência, falta do John Arias. O tricolor tenta, na bola parada, empatar o jogo no Morumbi. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes vem pro toque de bola, recolhe no campo de ataque, a falta para o time do São Paulo bater, se posiciona para a cobrança, levantamento, vem na boca do gol, afasta a zaga do time do Palmeiras, ganha todos de cabeça, a bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, de novo de cabeça, vem para tirar dali, afastou a jogada Martínez, a bola volta com o time do São Paulo, com o Wendel domina pelo seu campo intermediário, solta a jogada para a direita do campo de defesa, recolheu no ataque, abriu jogada no comando de ataque, soltou para Lucas Ramon domina para o time do Palmeiras, tenta descer o time do São Paulo, o São Paulo vem para cima da marcação, ele abre a jogada para o Sabino prende para o time do São Paulo, girou jogada pelo setor de esquerda para o Wendel não faz a jogada, volta para Sabino, tem Danielzinho aberto, mas Sabino vai para o cruzado, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, afasta a zaga do time do Palmeiras, contra golpe, agora vem com Arias, John Arias parte com a bola dominada, vai para o break, tenta finta, tenta toque de bola, já partiu pelo setor de direito do campo de ataque, ele vem para o break, vai para o drible, vem para tirar a zaga do time do São Paulo. É lateral para o Palmeiras bater da esquerda, campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. E o Abel agora vai ali conversar com o árbitro do jogo. E toma amarelo. Parece que estava só esperando o Daronco passar ali perto, né, Ulisses? Impressionante. Solta alguma coisa no ouvido, rapidamente leva o cartão amarelo e se recolhe aos seus aposentos, o técnico português. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, vem cruzamento na grande área, tenta o toque contigo novamente no setor intermediário. Você ligado no futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe Coutinho, a jogada Rafael. Ele abriu, soltou jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa para Marcos Antônio. Ele tenta o toque de bola, o Wendel volta a jogada, Coutinho para Marcos Antônio, domina para o time do São Paulo, sai jogando para Danielzinho para Marcos Antônio. Marcos Antônio pode soltar na direita, tem aberto lá do outro
lado do Lucas Ramon. Eles não tocam a bola para ele, volta a jogar pelo setor de esquerda, volta a errar o São Paulo com o Sabino. Sabino prendeu para Danielzinho, Danielzinho para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, ele vai tentar o toque, ele vai, voltou pelo setor de esquerda, passa mal. Vem para tocar da bola, Alan. Ele tira a jogada, volta para Martins, tenta o toque, ele para Giai. Ele tenta o toque, ele para tenta descer novamente. O time do São Paulo vem para a marcação, recolhe novamente, ganha a jogada do campo de defesa, Danielzinho. Ele prendeu para o time do São Paulo, já abre a jogada pelo setor de meia direita no campo de ataque, vai para o break, tenta a finta, já domina pelo seu campo de defesa para você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, recolhe no campo de ataque, vai para o toque, ele bora contigo novamente. Alô, Romário tá curtindo o som, Sácio Bandeirantes, obrigado, Romário Pereira. A bola volta no toque, ele para domina o time do São Paulo, a abertura vem à frente, recolheu novamente, o Wendel levou para a linha de fundo, vai para o cruzamento, chega para travar Martins. Chegou o Wendel, ganha o escanteio para o São Paulo. No ataque, o time do São Paulo tentando vir pelo lado esquerdo. A bola ali entre a lateral e a bandeirinha de escanteio se perde pela linha de fundo. Danielzinho na bola, o São Paulo perde o jogo. Se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do São Paulo bater. Vai tentar nova bola aérea na grande área do time do Palmeiras. Vem para a cobrança, Danielzinho partiu na esquerda, bateu o escanteio fechado nas mãos. Ele acha que ele acertou com o Carlos Miguel. Fala assim, Carlos Miguel, show, Danielzinho de São Paulo. Você tá bem? Tô bem, Danielzinho. O negócio é o seguinte, eu vou cruzar todas as bolas de escanteio no segundo pau e perto do gol. Fica fácil pra você subir e pegar. Tá bom. Foi isso que tá acontecendo. Assim, teve 4 ou 5 escanteios. Não dá pra fazer uma curta, ter uma aproximação, fazer o Palmeiras movimentar dentro da área. Cara, assim, eu não consigo entender. Nesse quesito cruzamento, o São Paulo tem que tirar a semana toda, essa semana da FIFA aí, né, da data FIFA, que o Brasil vai jogar contra a França e Croácia e treinar bastante cruzamento, porque os caras estão fazendo tudo errado, absolutamente tudo errado. Se é o Tele Santana, ele deixa os caras depois do jogo cruzando aqui. É verdade. Pra aprender. É o futebol da Bandeirantes para você. E do meio do toque, ele para tenta descer o time do São Paulo. Palmeiras recua, o Palmeiras está no contragolpe agora. Todo atrás, esperando um erro de São Paulo para tentar matar o jogo no contragolpe. O Palmeiras, cabos elétricos, Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Domina o time do São Paulo. O lançamento foi feito à frente, afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para o toque, ele para Coutinho com Arias. Ele prende o lance e tentou partir pelo setor de esquerda da campo de ataque. Recolheu Arias, são 3 do São Paulo. Já passou por 2. A bola volta com o time do São Paulo. Já dominou o toque, ele para Coutinho no setor intermediário. Abel vai à loucura, queria falta no Arias. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do São Paulo para ser jogando com o Sabino. Ninguém do São Paulo se movimenta à frente. Sabino desacursoado. Ele volta a jogada para Danielzinho. Vem armar a jogada Luciano. Luciano prende o lance para o time do São Paulo. Volta a jogada, vai mexer por 2 vezes o time do Palmeiras. E agora vem correria, hein? Agora vem correria no Palmeiras, hein? E domina Sabino pela direita do campo de ataque. Tentou o passe de bola para Caleri. Caleri chegou na linha de fundo, vai para o cruzamento. Vem para tirar dali Martins. Ele põe para a linha de fundo, Martins, escanteio, São Paulo, esquerda. Mais uma vez é ele quem chega por ali, o Emiliano Martins, para aliviar para o Palmeiras. O Caleri é quem tentava a jogada, foi facilmente desarmado, bola pela linha de fundo. O Wendel bate escanteio. Se posiciona o Wendel para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo. Vai partir para a bola pelo setor de esquerda. O Wendel na bola, levantou na boca do gol. Tentava subir a boleira, não consegue. A bola volta no toque para Danielzinho. Deu para o Wendel, bico da área na esquerda, cruzou em cima da marcação do Alan. Lateral, vai mexer o Palmeiras. São 2 alterações, Ulisses. Ramon Sosa, 19 e Vitor Roque com a 9. Vai subir a plaquinha aqui pra gente ver antes. Não vai liberar o Daronco. Lateral, bola. Demorou o quarto árbitro, vem pro toque de para o time do São Paulo. A abertura pro Sabino, cruzou, levantou, no gol, subiu. Evangelista tirou a bola, volta com o time do São Paulo. Levantamento pela direita inteligentemente. Já domina pelo setor de ponta, Lucas Ramon. Ele prende pro time do São Paulo, vai pro cruzado, bateu na boca do gol. Cruzou e deu nas mãos do Carlos Miguel de novo. Mais uma recuada, né, Ulisses? Dessa vez ali, Lucas Ramon e Gonzalo Tapia trabalhando pelo lado direito do campo de ataque do São Paulo. A bola ainda sai desviada no Piquerez e tranquila nas mãos do goleiro Carlos Miguel. Depois do jogo, apito final com ele, com o Capriotti, com a Ana Martins e o timaço da Bandeirantes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress, transportando pelo Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pela direita, Giai domina, tenta o toque de bola, vem para a marcação, vem a jogada, Felipe Anderson, Flaco Lopes toca na bola, vem para tirar dali, dá um bico na bola, corta o perigo de qualquer maneira o time do São Paulo com o Wendel. E vai mexer agora sim o time do Verde. 2 últimas mudanças. Vão tomar uma água. Palmeiras, antes disso, pausa para hidratação.
Tomar um gole, né, filho? E aí? Os Leandros, Quesada e Guerreiro. Cara, o jogo é todo do São Paulo, né? Com a posse de bola, você definiu bem. Palmeiras com a estratégia de ficar na defesa, fazendo uma marcação forte. Você sabe muito de futebol, não precisa fazer essa cara. Fica na defesa, olha o ego dele, olha lá. Fica na defesa, esperando um erro do São Paulo para roubar essa bola e definir o jogo. Agora, impressionante, Xará. Os caras foram pro vestiário, voltaram pro segundo tempo e o São Paulo não consegue dar um cruzamento certo, cara. E não entenderam ainda que esse cruzamento perto do gol, dentro do gol, o Carlos Miguel vai pegar todas, porque ele tem 3 metros de altura. É impressionante como às vezes falta um pouco de sabedoria pro jogador fazer a leitura do jogo, né? Falta um pouco mais de movimentação também, Xará. O Arboleda saiu 2 vezes, quis meter a bola. Não é o Arboleda para fazer esse tipo de jogada. Do lado de cá, o Sabino cruzou 3 bolas, para não falar outra coisa, horrorosas, né? Onde ele poderia ter tentado um passe por dentro, ter tentado alguém na movimentação. E assim, os cruzamentos, você bate 5 escanteios com a perna fechada, onde as bolas vão na mão do Carlos Miguel. Você poderia fazer uma com a perna aberta, a outra você fecha, a outra você faz uma bola curta, mas assim, tá insistindo, e tá vendo que não tá dando certo, já. Tá insistindo num lance que dessa forma pode ser que uma hora ou outra possa ter uma falha, mas a gente tá vendo que na parte defensiva o Palmeiras não tá falhando. Em Barbacena, o Oscar tá ligado no futebol Bandeirantes. Forte abraço, Rafael Landim. Também curtindo o sonsaço, Bandeirantes curtindo. Recolhe do campo de defesa o time do Palmeiras para repor a bola em jogo. Agora vai mexer o verde, Alan vai embora. Sai com a 40, Ulisses. Vem o 19, Ramon Sousa, e a outra mexida. 42, Flaco Lopes deixa o campo. 9, Vitor Roque no time do Palmeiras. Mexeu aí com todo mundo, menos com Arias, hein? A gente criticava o Abel, que não estava dando tanta moral pro Arias no início. Parece que o Arias é o dono dessa posição do meio para frente. Legal essa atitude aí do Abel. Mas vou dizer uma coisa para você, viu? O Sousa, médio, mas o Tigrinho vai meter uma correria, o Vitor Roque, hein, Guerreiro? O Vitor Roque entrou para contra-atacar, né? O Xará foi muito bem falar que o Arias não saiu. O Arias, quando ele pega a bola, ele precisa de 2, 3 para marcar. Ele segura, ele arranca. E agora tem que ter atenção, São Paulo no contra-ataque. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você que confere. Alô, Rosângela, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Rosângela Fernandes, torcedor do Verdão, ligada na Bandeirantes. Obrigado, Jonas Cardoso. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você confere, 32 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 8ª rodada para você de 38. Depois dessa, só mais 30. E vai ter a parada na Copa do Mundo ainda, hein? Falando em Copa do Mundo, meu amigo, é na Bandeirantes. Desde 1950, a Copa do Mundo é na Bandeirantes. Repito para você, São Paulo 0, Palmeiras 1. Vem pro jogo, o time do São Paulo. É na direita, cabra-ataque, cruzamento, vem na grande área. Subiu de cabeça o Murilão, tira de cabeça dali. A bola volta novamente com o time do São Paulo. Vem na proteção para ganhar lateral, o São Paulo. André Repito, Silva. 32 e 30 de bola rolando. 0 São Paulo, 1 Palmeiras. Arias fez o gol a 5 minutos do primeiro tempo por time do verde. John Arias fez. E aí, Lucas? Últimos jogos da Série B encerrados. Botafogo de Ribeirão 4, Fortaleza 0, Cuiabá 0, Sport também 0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, motocaminhão é na Cata, marca líder em suspensão, pode contar. Ganha áreas, ele prende para o time do Palmeiras, tentou descer o comando de ataque, afasta a zaga da equipe do São Paulo para ser jogando. O Abel grita com o árbitro do jogo, queria falta no Arias, já domina novamente o time do São Paulo, tenta descer pelo setor, tem meia esquerda, campo de ataque, recolhe a jogada, Danielzinho prende o lance, soltou na direita, abriu jogada para o comando de ataque, vai para fim do time do São Paulo, Luciano, enfiou para o Mendo, ele tem Marcos Antônio aberto, recolheu, soltou para ele, domina pelo comando de ataque, Marcos Antônio cruzou, levantou no bugo do gol, a zaga do Palmeiras é implacável, tira de toque de bola curtinho, tentou ganhar o Mendel, põe para fora. E o árbitro vai expulsar o Abel agora, quer ver? Tá reclamando e bastante. Tá mandando o jogador do Palmeiras voltar, o Gomes. O árbitro vai meter o Abel para fora. O quarto árbitro já acusou, Ulisses, e sinalizou que o Abel vai ser expulso demais. Vai receber o segundo cartão. Amarelo, cartão. agora vai tomar o vermelho. Amarelo e tome o vermelho. O Abel está expulso do campo de jogo, quer ver? Não deu ainda não, vamos ver aqui. Olha lá, vermelho, expulsou. E o Abel xingou, ele continua a bater boca.
Tá vermelho pro Abel Ferreira, expulso do campo de jogo. Terceira do ano. Quê? Já é a terceira de 2026, expulsão de Abel Ferreira. Não é possível. Uma por mês, hein, Ulisses? Não é possível. Mas me conte as outras. De memória eu não vou lembrar, Ulisses. Já vou resgatar e trago pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas é a terceira do ano. Muda! A quarta mudança de Roger Machado, sai o 16 Bobadilha para a entrada do 17 André Silva. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É lateral para quebrar o Palmeiras, bater o marcão. O São Paulo marca a pressão. Quesada. Acertado. Leandro Guerreiro. Tá perdendo o jogo, tira um cara de meio e coloca mais um atacante. O detalhe, o Abel tem compromisso, não vai dar entrevista depois do jogo, pode ir mais cedo embora. E pode ir embora agora se quiser. O São Paulo precisa arriscar, né? Tirou no meio, colocou mais um atacante, mas precisa fazer com que essa bola chegue no atacante com qualidade, né? É o futebol da Bandeirantes para você. O Abel vai pro Lollapalooza e não vai dar entrevista, é isso? Não vai dar entrevista porque tem um compromisso, Ulisses. Não sei se é o Lollapalooza. Eu imagino que ele deve ir para Portugal, aí passar a data FIFA, vai embora direto. Pode ser. Não, pode ser. Não vai pra Lollapalooza, ele vai pra Lusa. Lusa, veneno. Tá entre o 35 do segundo tempo, Martínez tomando cartão amarelo, jogador do Palmeiras, é isso? É isso mesmo, falta ainda no campo de ataque do Palmeiras, pra cima da defesa São Paulina, cartão amarelo pro camisa 32 do Palmeiras. A bola volta do toque, ele bola Record novamente, pois não? Clássico contra o Corinthians, Campeonato Paulista, e contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro. Outras duas expulsões do Abel em 2026, chegou a terceira. Sabino lança a bomba, jogada na ponta, recolheu na linha de fundo, vem cruzamento do Tapia, vem pra ganhar escanteio, o Giai põe pra fora. O Giai melhorou o futebol dele, hein? Agora, Tapia, não era pra você ter cruzado, era pra você ter dado um come no Giai. Ameaça cruzada ao come, o Giai vem no carrinho, você fica livre pra fazer a jogada. Quando eu jogava era assim, escanteio pro time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, escanteio cobrado, o Edu levantou no boca do gol na primeira trave, tira de cabeça dali. Vem pra afastar Martínez. Sobre eu ter jogado futebol, vou falar quem acabou com a minha carreira pra vocês já. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, Sabino sai jogando pro toque de bola, Coutinho novamente, o Tigrinho briga, vem pro domínio novamente, Danielzinho prendeu pro time do São Paulo, 1-0 pro time do Palmeiras, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, bola foi solta pra Caleri, tá dentro da área, saiu o Murilo na marcação, Caleri vai pra finta, cruzou pro Luciano, ele tentou chegar, a bola vai embora para escanteio pro time do São Paulo, bater pela direita. Consegue fazer um belo giro pelo lado direito do campo de ataque ali o Caleri, o cruzamento sai fraquinho, tentava o Luciano, chega antes o Lucas Evangelista, bota pela linha de fundo, tem escanteio, São Paulo, Danielzinho na bola. É o futebol da Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Danielzinho bateu escanteio para o São Paulo não acertou uma cobrança de escanteio, deve ter tido umas 10, a bola volta com o time do São Paulo, dominou, Danielzinho limpou, ele ameaça o cruzamento, vem pro toque de bola, recolhe para o São Paulo, soltou na direita para Lucas Ramon, cruzamento vem em cima da marcação, Martínez de novo põe para fora em escanteio. Tira dali de qualquer maneira o time do Palmeiras, põe para escanteio, toque de bola de Piquerez, escanteio para o time do São Paulo, bater na direita, vem Danielzinho, bateu o escanteio, levantou na área, Caleri de cabeça, acertou, Tigrinho tirou, a bola volta do toque de bola de Marcos Antônio errado, sobe Sabino, arma a jogada da esquerda, soltou bom lance para Tapia domina pelo setor de ponta, soltou para Caleri. Muito forte o toque do Tapia, o Caleri demorou para partir, tiro de meta para o Palmeiras bater. A posição e a jogada era boa, né? Mas o passe do Tapia foi um pouco forte, o Caleri já não tá naquelas condições, não conseguiu chegar na bola, direto pela linha de fundo, tiro de meta, Palmeiras que vence o jogo. Marcelo Bonagamba tá ligado no futebol, tá Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. 1-0 pro time do Palmeiras, pra você ligado no futebol, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Ferreirinha. Bola pra direita com o Tigrinho. Tigrinho dominou na bola dividida, a falta do Wendel que vai tomar amarelo. Falta pegada, viu? Porque o Wendel pega embaixo e também em cima, larga o braço, me parece, no rosto do Vitor Roque. Na entrada da grande área, cava uma falta com muitos méritos no Tigrinho. E agora se joga no chão para ganhar um tempo, porque a vitória parcial é do Palmeiras, falta perigosa. Futebol da Bandeirantes pra você. André Luiz Costa, forte abraço pra você, tá com a esposa Laura, palmeirense. O André é São Paulino, pô.
Hoje em casa o negócio não vai ser bom, hein, Andrezinho? Por enquanto 1-0 pro Verdão. Grande André Luiz Costa, a Laura também ligada no microfone. Alô, João e Miguel, São Paulinos também, curtindo o som Saço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. E vai mexer quem aí? A última de Roger Machado, saiu 10, Luciano pra entrada do 11, Ferreirinha. Jogo ruim do Luciano hoje, hein? Atrapalhou mais do que ajudou o time. Infelizmente, São Paulino tem que ouvir isso. E tá sentindo muitas dores o Tigrinho, hein? Tá sentindo demais o Tigrinho ali. Ele já vinha de uns jogos fora, Ulisses, com dores musculares. O Palmeiras não trouxe exatamente ontem, mas o tornozelo era uma questão que o tirou de alguns jogos. E agora leva a mão ao tornozelo esquerdo novamente. Pode ser uma preocupação ali depois da chegada do Wendel. Vou confirmar porque o Palmeiras realmente não trouxe a informação de qual tornozelo foi, mas disse que eram dores musculares no tornozelo, então a preocupação é grande aí, a seca do Vitor Roque. Muito bem, forte a falta do Wendel, né? Mas vou dizer pra você, o clube não informar qual tornozelo do cara tá machucado, eu acho disso de uma... É porque não era uma lesão, né? Não era uma lesão, era um controle ali, dores, incômodos, então o Palmeiras não trouxe detalhado, mas eu vou atrás aqui. Agora, uma falta necessária fez o Wendel no Vitor Roque, isso faz parte do jogo, tem que fazer a falta, não tem jeito, né, Xará? Juninho Cortez em Mauá ligado na Bandeirantes, pois não, Guerreiro? O grande erro do lance foi o Sabino, né, que foi querer adivinhar a jogada, tentar entrar no Tigrinho, que saiu dele, ganhou velocidade, o Hendrick não tinha que fazer, é parar a jogada. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, boa ideia do Brasil. Tudo bem com o Tigrinho aí? Tá mancando, e o Ulisses era mesmo esquerdo, viu? Rapidamente conversando com o pessoal, o esquerdo que tinha dores e por isso a preocupação, o Palmeiras mas tá deve tudo ter certo. divulgado, você não sabia, né? Eu fico dando pau no Palmeiras aqui. Não mesmo, não mesmo. Liga, hein, Boletim médico não tinha mesmo. Ah, então tá bom. É bola no campo de ataque, escanteio e falta para a equipe do Palmeiras bater pela direita, vem para a cobrança de falta, Sousa para bater, falta para o time do Palmeiras, Rafael tá ali no meio do gol, time do Palmeiras é alto, Sousa partiu para a bola, correu, bateu, Arboleda de cabeça, tira, vem para complementar o lance novamente, o time do Palmeiras ganha a jogada pelo setor de direita, Sousa vai para o domínio, dominou, entrou na área e saiu com bola e tudo para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater, Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil, grandes lançamentos e um show com o melhor e mais completo mix profissional do mercado esperam por você. Na onde? Na Feicom! Vem aí a Feicom. A bola volta no toque, ele para, recolhe pelo comando, tenta descer contigo novamente, Ferreirinha. Ele domina a balança, toma falta para aqui para o São Paulo bater pela esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é Grupo Souza Lima. É falta pro time do São Paulo, Sérgio Guimdo. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta pela direita do campo de ataque, você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, 1-0, Verdão. O tricolor tenta descer o São Paulo, a abertura vem pelo meio de campo com o Wendel para Marcos Antônio domina para Ferreirinha. Ferreirinha recolhe em cima da marcação, dá o tapa na bola, já passa em alta velocidade, Ferreirinha. É bem a dele, domina, escapa da marcação do primeiro, do segundo, vai para o cruzamento, levantamento do gol, afasta o time do Palmeiras, vem para tirar, tira dali. O Tigrinho briga, ele é guerreiro, ganha. Sabino vem para a marcação dele. Tigrinho tenta a finta, tentou, tapa na bola, vem para tirar Sabino. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Quase 55 mil torcedores no Morumbi, hein? É isso mesmo, Ulisses. 54.210 torcedores presentes para essa, por enquanto, derrota do São Paulo para o Palmeiras, por enquanto, de 1-0 em instantes a renda. Conte com alta performance, a segurança que sua amortecedor HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar, torcedor brasileiro. Ulisses. Está parado o jogo, está marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Pois não. A renda de R$3.254.805 para este maior público do Morumbi na temporada 2026. E vem para dominar o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Ferreirinha domina para o time do São Paulo, para jogar para o toque de bola de Marcos Antônio. Ele prende no campo de defesa, sai jogando para Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo, vem para o toque de bola pelo setor de direita, abre a jogada, Coutinho novamente para Lucas Ramon, já cansadaço. Domina do campo de defesa, Arboleda girou para Marcos Antônio. Marcos Antônio tem o Wendel aberto pelo setor de esquerda, enfia para o Wendel. Wendel domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, abriu para Ferreirinha.
Ferreirinha vai buscar a linha de fundo, preferiu o toque mais na intermediária, soltou para Marcos Antônio para Danielzinho. Tem Arboleda aberto pelo setor de direita do campo de ataque, enfiou para Arboleda, Evangelista vem para cima. Arboleda toca a bola errada para Danielzinho para Arboleda. Arboleda prendeu para a ponta, soltou para Lucas Ramon domina novamente no toque de bola, recolheu o tapa, tenta o drible, perde a bola, domina o time do Palmeiras para sair jogando. 44 minutos de bola rolando. A abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque, tenta descer Evangelista. Ele prende o lance para Arias recolhe pelo comando de ataque, deu para o Tigrinho. Tigrinho vai descer, travou o zagueiro, tirou e o árbitro para. Marca a falta em cima do Tigrinho, do Arboleda para o Palmeiras bater. E aí cavou o Vitor Roque, né? Inteligente, porque ele chama a marcação de 2 jogadores e o Anderson Daronco marca rapidinho. Vitor Roque, que já parou de mancar, pode relaxar torcedor palmeirense. Garante a posse para o Verdão no campo de ataque. José Ferreira da Silva está em Marília, ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Lopes Silva também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, Gabriel Mota. Obrigado pelo carinho da sintonia. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. A bola volta no toque de bola. Recolhe contigo novamente para descer. Quantos de jogo vai ter? 10. Mais 10 minutos, ele ficou isso com um mesmo. probleminha ali no microfone dele, o Daron, aí tivemos a expulsão do Abel, aí paralisação pro Tigrinho ser atendido, substituições já corriqueira, enfim, tá bom, né? É isso aí. A bola volta com o time do Palmeiras, já domina no campo de ataque o time do Palmeiras para ser jogando com Arias. Arias domina a torcida do São Paulo, muito quieta, hein? Já domina do campo de ataque, tenta descer o time do Verde, vem com Felipe Anderson vem com o toque de bola, afasta da linha, Arboleda põe para fora. Tá parado o marcador lateral para a equipe do Palmeiras bater na esquerda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 45 jogados, vamos a 55 minutos de jogo. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você, São Paulo, 0-1 pro Palmeiras. Arias fez o gol. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Amanhã a rodada do Brasileirão segue com Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Santos, Atlético Paranaense e Curitiba, Remo e Bahia, Internacional e Chapecoense, Vitória e Mirassol, Corinthians e Flamengo. A bola volta no toque de bola, não ganhou uma jogada. O time do impressionante, São Paulo não ganhou uma bola aérea do Palmeiras no jogo, hein? E não adianta, o Ulisses Xará, você encher o time de atacante se o propósito é o mesmo, que é levar para a linha de fundo e cruzar a bola. Aliás, despachar a bola. Olha o Palmeiras, dominou o Tigrinho, não soltou pro Sousa. Ele faz o break, Tigrinho tenta ganhar tempo pro time do Palmeiras, tentou descer, Sabino vem, tira ali a bola. Já domínio do campo de defesa, Sabino foi muito bem. Na esquerda ele não ergue a cabeça, não viu Ferreirinha passar, soltou pelo meio, bom lance à frente, dominou, empurrou pra Caleri na cara do gol. O passe de bola foi muito bom. O André Silva soltou, que coisa! Tava procurando ali, né, o Caleri e o Gonzalo Tapia também nessa jogada, Ulisses. O passe do André Silva não foi na medida e o torcedor e aí os jogadores do Palmeiras no campo de defesa conseguiram fazer ali a interceptação. Bola com o Verdão no campo de defesa. 47 minutos, mais 8 de jogo. Domina novamente, vem pro toque de bola Sousa. Sousa domina pro toque de bola, Coutinho de Felipe Anderson. Domina pelo time do Palmeiras, tenta descer. Sousa vai pelo meio. Felipe Anderson driblou, deu pro Sousa. Vem pra tirar Marcos Antônio. Ele tira, rouba, jogar melhor dizendo o Wendel. Wendel tirou pra Marcos Antônio. O Wendel ganha o lance pro time do São Paulo. Solta a jogada pelo setor de esquerda pra Ferreirinha. Ferreirinha tem 2 jogadores na marcação. Já partiu o Giai, já ficou. Ferreirinha vai pra finta, escapou de mais um. Tentou o toque de bola, perdeu! Driblou legal, foi inventar de novo e perdeu. A bola volta com o time do Palmeiras que tenta descer do seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 1-0 pro time do Palmeiras. Palmeiras vence o jogo. Arias domina, perde o lance no bate-rebate. A bola sai para a linha de lado. O Arias reclama lateral pro time do São Paulo bater. Lateral foi cobrado, vem pro toque de bola. O Arias faz a falta no Caleri. E vai tomar amarelo. Uma pegada mais forte, né, Ulisses? Do Arias pra cima do Caleri. O banco do São Paulo, todos os jogadores instantaneamente levantaram e foram cobrar o juiz. Confirmado o cartão amarelo pro camisa 11 do Verdão. A 48 minutos do segundo tempo de jogo, tá tomando cartão amarelo Arias. Ele tomou um chega, reclamou, o árbitro não marcou, ele foi lá e deu a pancada. Certo, Leandros? Certo, é isso mesmo. Agora, a ação dele foi muito assintosa, não precisava disso. A falta faz parte do jogo, mas quis dar um chute, não é legal isso daí. E isso não combina com o futebol do Arias. O Arias ele sofreu algumas faltas, né? Alguns lances que ele duvidosos e acaba tendo que o jogador fica um pouco mais
mais nervoso e fez uma falta um pouco mais forte. Você comigo no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá aí o Leandro Guerreiro aqui na Bandeirantes com o Leandro Quesada. É falta para a equipe do São Paulo bater, partiu para a bola da Nelzinho, levantou na boca do gol, toque de bola do Caleri, a bola passou, sobrou o cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga do Palmeiras, é lateral. É lateral novamente para o time do São Paulo bater. Vem para a cobrança de lateral o time do São Paulo pela direita, lateral Cabrado, vem o Wendel domina para Ferreirinha, Ferreirinha prendeu pelo setor de esquerda, capa de ataque. Ele gira, joga atento, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, tentou toque de cabeça, põe para fora, Caleri. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras batendo. No cruzamento do Ferreirinha, né? O Caleri consegue ganhar do Piquerez, sobe mais alto, Ulisses, mas manda sem direção, longe do gol do Carlos Miguel, que não tem pressa para cobrar o tiro de meta. O Palmeiras vence o jogo. Pra você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem jogo ainda pela frente, mais 6 minutos de jogo. Se posiciona para recuperar novamente o time do Palmeiras. Tiro de meta, vem pra bola Carlos Miguel. Ele vai bater o tiro de meta, partiu pra bola, bateu perto da direita, na bola bate, levanta para o comando de ataque, vem pra subir de cabeça, a Arboleda tentou, o Tigrinho vem, faz a falta, afasta o time do São Paulo, tira. A bola volta pro toque de bola novamente com o time do Tricolor. Recolhe no campo de ataque, tenta ganhar a jogada, curtindo no meio de campo, André Silva, o árbitro para. Marcou a falta, tá parado o jogo, vai pintar amarelo. Pro André Silva. André Silva, 17 fez a falta ali, ele estava marcando nas costas do jogador do Palmeiras, acaba derrubando no chão. Mais um amarelo pro tricolor paulista, só o terceiro pro São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, Rodolfo Carvalho ligado no microfone Bandeirantes, José Ferreira da Silva também curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Alô, Edmilson, obrigado pela audiência, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, se posiciona para a cobrança, vem para a bola, Evangelista domina, levanta para a cama de ataque, tenta seu toque de cabeça, mas o Bandeira já marcava impedimento, a bandeira, impedimento novamente para o time do Palmeiras, do São Paulo, ser jogador no campo de defesa, impedimento cobrado, 50 minutos, mais 5 de jogo, domina, prende o toque de bola, o São Paulo tenta o empate, vai pra cima, Arboleda, a torcida fica impaciente, ele vai pro chutão contra a zaga do Palmeiras, aérea, é difícil passar, vem Gomes de cabeça, corta, tira a bola, volta no toque de bola, recomeça novamente, vem pro toque da Danielzinho, volta o lance para Sabino já prende no campo de ataque, já tenta partir, furou o bloqueio do primeiro, soltou, jogar na frente, telegrafou o passe pro Tapia, a bola volta para Rafael domina para o time do São Paulo para ser jogando no seu campo de defesa, ele prende o lance, Rafael vai tentar o toque de bola, volta com o time para Danielzinho para Rafael recolhe para o time do São Paulo, está jogando com a Arboleda domina do seu campo de defesa para ser jogando 51 minutos, mais 4 de jogo, e vem São Paulo, André Silva pede na grande área, mas vem na cabeça do Sousa, o cruzamento do Arboleda, tirou Sousa, a bola volta novamente no toque de bola de Wendel prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolhe novamente, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe novamente o time do Paulo do São Paulo, tentou descer, ganha lateral vai ser cobrado à frente, lateral cobrado para Ferreirinha dominou, vai pra finta em cima do Giai bem no lance, tira a bola dele, põe pra fora, 51 e 30, mais 3 e 30 de jogo pra terminar o jogo, placar do jogo continua 1-0 pro time do Palmeiras, lateral pro São Paulo, André subiu de cabeça, tentou ganhar, não conseguiu, a bola sobrou pro toque de bola, Coutinho de Marcos, enfia a jogada no comando de ataque, aperta o time do São Paulo, domina no comando de ataque, afasta a zaga do time do Palmeiras, é lateral para o time do São Paulo, bater não, hein? Era pro Palmeiras, hein? Acho que a bola bateu no André. O árbitro errou. O que ele tá fazendo? Vai mandar voltar e bater o lateral de novo. Lateral foi cobrado pela ponta para Ferreirinha domina em cima do Giai, ele vai tentar o drible, Giai vem para cima, Ferreirinha tentou por entre as pernas, perto, e a bola vem para tirar novamente o time do Palmeiras. A bola volta novamente com o time do São Paulo, que tem lateral vai ser cobrado no campo de defesa, vem pro toque de bola, bateu estranhamente o Sabino, mas o árbitro validou, bola volta no toque de bola contigo na intermediária, Danielzinho prendeu, lançou na boca do gol, subiu, o Carlos Miguel pega, e a cama de gato do Arboleda para ajudar o Palmeiras. Era tudo que precisava o Carlos Miguel, né? Agora fica ali levando a mão na região lombar, caído dentro da área do Palmeiras, o lançamento direto ali buscando e tranquilo para a defesa do goleiro, que agora vai, né, ganhar tempo, Ulisses. Palmeiras vai vencendo o jogo no Morumbi. Vem comigo, torcedor do futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, Gil tá ligado na Bandeirantes. Alô, Cristiana, alô, Elisa, alô, Gil, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe do campo de defesa para ser pro jogo. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa para ser jogando novamente, vem tentar o toque de bola com
contigo no setor de meio de campo, o time do Palmeiras. Levantamento do Carlos Miguel para o Arias, escolhe a jogada para o Evangelista para Arias. Arias domina na linha lateral do gramado, dribla o primeiro, dribla o segundo. Ele vem para o toque de bola contigo no setor intermediário para Felipe Anderson. Nossa senhora, ele tirou a bola do Sabino, impressionante, já domina do campo de ataque pela direita para Sousa. Sousa prende para o time do Palmeiras, vai tentar o drible, abriu jogada novamente no toque de bola. Está de brincadeira que o Arias está aí já. Abertura para Felipe Anderson domina do campo de ataque, abriu para Jai. Jai soltou na esquerda para Piquerez de primeira, toca a bola de pé em pé. Abertura para Martínez, empolgou, bateu pro gol, pegou Rafael. Aí ficou fácil pro Rafael, mas só um detalhe, viu? Primeira defesa do Rafael no segundo tempo. Palmeiras não chegou não, Ulisses. Claro que tá vencendo o jogo, mas enfim, não chutou. A bola volta, domina muito mal a bola André Silva, ele perde a jogada, volta Sousa pro time do Palmeiras, vai terminar o jogo por entre as pernas do Sabino. Sousa, jogada, ergueu a cabeça, balançou, vai pra dentro da área, limpou, tentou bater pro gol, põe na bochecha da rede pro lado de fora. Tiro de meta pro time do São Paulo que desce, 54-30. O árbitro vai mandar voltar por quê? A bola tava em movimento. É isso, Rafael rapidinho se posiciona, vai cobrar novamente o tiro de meta, pode ser a última chance do São Paulo. Vai acabar o jogo. Vem aí o apito final já na Bandeirantes, Ricardo Capriotti, Ana Martins, no futebol da Bandeirantes pra você, vai terminar o jogo, última descida pro São Paulo, apertou o Palmeiras, tira, ergue a cabeça, ergue o árbitro, é fim de jogo no Morumbi. Palmeiras, gol de área, 0 São Paulo, na Bandeirantes vem ele, alô Ricardo Capriotti, alô Ana Martins, no futebol da Bandeirantes, diz aí, ô Capri, vem o apito final com a Ana. Vamos lá, Ulisses, vamos Ana, vamos juntos aí, atenção, reportem Bandeirantes, porque tem vaias no Morumbi. Alô Bruno Milhose, fala Everton Ramos. Totalmente vaiado São Paulo e os jogadores em campo, o Capri, eles não escondem a frustração. Pude observar que Marcos Antônio, Wendel, Sabino ajoelhados ali com a mão no rosto, porque de fato o torcedor do São Paulo veio, fez a festa, encheu o Morumbi, mas o tricolor conhece a segunda derrota de forma consecutiva e desta vez para o arquirrival nessa briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores ali do São Paulo no entorno reclamando ainda com o Anderson Daronco, não sei se por um tempo, por cera do goleiro do Palmeiras, mas de fato uma frustração no gramado e nas arquibancadas do torcedor que não poupa vaias para a equipe do São Paulo. Do lado do Palmeiras eu imagino que com festa, né, Milhose? É verdade, a festa é bonita, mesmo com muito protesto dos São Paulinos que pedem respeito com a camisa tricolor. O Palmeiras emenda, viu, Capri? 12ª partida sem perder para o São Paulo. 6ª vitória consecutiva, sempre no comando do técnico Abel Ferreira. E claro, mais importante, dispara de certa forma na liderança do Campeonato Brasileiro, abre 3 pontos para o São Paulo nessa briga pelo topo do Brasileirão. Abel expulso pela 3ª vez na temporada, já não deve nem estar mais no estádio, viu, Capri? Já deve estar rumo ali ao compromisso que ele tinha e por isso não vai dar entrevista coletiva. João Martins é quem fala logo mais na entrevista do líder do Brasileirão. Palmeiras dispara e vence por 1-0 com gol de Arias. Mais uma expulsão patética do Abel Ferreira. Mas atenção, Ana Martins, vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes. Antes de abrir o apito final, a gente escolhe o melhor em campo e depois nós vamos para o apito final para entender tudo dessa vitória do Verdão sobre o São Paulo. Palmeiras, novo líder isolado do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, atenção, Michel Lopes. O craque do jogo. Chama os nossos comentaristas aí, Ana, para escolhermos o melhor em campo. Já vou com o Guerreiro saber qual foi o melhor em campo para você, Leandro Guerreiro. John Arias. Leandro Quesada. Não só pelo gol, mas por toda a partida, né? No segundo tempo, como no primeiro, quando a bola chega nele, ele sempre consegue fazer algo diferente. Então, além não só o gol, mas por essa qualidade toda de futebol que ele tem, para mim foi o melhor em campo. Concordo, foi protagonista hoje. Para você, Leandro Quesada, o craque do jogo. Num jogo com raras possibilidades aí de finalizações a gol, teve uma do Palmeiras e teve uma do São Paulo. A bola do Palmeiras entrou, né? Então não dá para votar em outro cara que não seja o Arias. Estou com o Guerreiro Xará aqui, não só pelo gol, mas pela movimentação. Jogador extremamente inteligente,
provavelmente do meio campo aí, né? Ele é um atacante, mas é um meia também, né? Provavelmente o jogador mais importante dos recentes jogos da equipe do Palmeiras. E um detalhe, saiu todo mundo do meio para frente, só ele permaneceu na equipe, um indício de que ele já subiu aquela montanha que normalmente o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, diz que o jogador que está chegando precisa subir quando está no Palmeiras, né? Então o Arias acho que vai virar o novo xodó do Abel aqui na equipe do Palmeiras, no grande líder do Campeonato Brasileiro, Aninha. Tá certo então, Quesada. E pra você, Capriotti, seu craque? Pra mim o Arias. Não foi um jogo brilhante, mas o Arias resolveu com um belo gol, mais um, não é? Mais um belo gol do Arias, o segundo dele com a camisa do Palmeiras. Então, pra mim, o Arias também é o melhor em campo. Vamos então pro apito final, Ana? Bora pro apito final, solta a vinheta aí, Michel Lopes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Vonder, na construção civil, ferramenta é Vonder. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. A abertura foi feita no toque de bola, Coutinho sai jogando aqui do campo de defesa, recolhe Carlos Miguel, ele prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, vai para o break, solta a jogada na intermediária, recolhe Flaco soltou para Arias domina, vem Piquerez junto com ele, perigosa descida do time do Palmeiras, dominou, recolheu Arias, driblou, escapou, bateu pro gol! Eu chamei a atenção, a descida é perigosa demais, o Piquerez passou na esquerda da marcação, foi nele, ele cortou pra dentro, escapou de um, de dois, bateu forte, rasteira no canto direito do Rafael, o Rafael mergulhou, a bola passou entre a mão do Rafael e a trave, morreu no fundo do gol, Arias, pra marcar pela primeira vez com a camisa do Palmeiras no clássico contra o time do São Paulo, Arias, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Arias, que você proporciona a torcida do Verdão, detalhe do gol, a 5 minutos de jogo, é todo o teu design. Daí pra você o gol que abriu o clássico entre São Paulo e Palmeiras e depois de uma festa incrível que mais parecia, vamos dizer, uma final de Libertadores, saiu muito triste pro torcedor são paulino. E é com esse gol que a gente abre a edição do apito final na Rádio Bandeirantes, 11 horas mais 13 minutos. Já começo chamando o Leandro Guerreiro para dar sua análise final para essa partida de hoje. Será que esse gol de cara aí com Arias desestabilizou a equipe do Tricolor, hein, Leandro? Surpreendeu, né? O São Paulo não esperava tomar um gol logo no início da partida, né? São Paulo iniciou uma partida muito nervoso, né? Errando muito passe, tentando definir a jogada, como o Luiz falou, tentando fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro, né? Hoje deve ter cruzado aí umas 2.000 bolas na área, né? Às vezes, muitas vezes, cruzando por cruzar. Vou colocar lá dentro e vejo o que acontece. Não procurando um companheiro, não tentando achar um companheiro para disputar a bola, para pelo menos tentar disputar a bola, e sim, às vezes parecendo que estava rifando a bola para dentro da área, e assim, o Palmeiras ele é muito forte, tem um goleiro, além de muito competente, é muito grande,
o São Paulo e o Roger, ele tem que entender que posse de bola não é jogar bem. Quarta-feira o Roger falou, nós temos a posse de bola, nós jogamos bem, e o goleiro, na verdade, não sujou a roupa, né? Não sujou o uniforme. Da mesma forma que ele entrou em campo, ele tá saindo limpo. O máximo que ele fez foi levantar a mão e pegar a bola por várias vezes, quando isso o seu zagueiro não rebateu a bola. Então, assim, tem que rever, né, quando pegar um adversário, né, quando vai vir em competições sul-americanas, que os adversários, eles se fecham muito bem, né, tava falando com o Xará aqui fora do ar, o jogador que ele tá fora de campo, ele tá vendo o que tá acontecendo dentro de campo, ele tem que entrar e fazer diferente do que estão ali dentro. O Ferreirinha, ele entrou em velocidade, ele cortou para dentro, saiu no bico da grande área, e ele tentou voltar para onde? Pro fundo, para cruzar uma bola que em 90 minutos ela não funcionou. E ele tinha que procurar o quê? A tabela, procurar o chute, o arremate para gol. Então, assim, você que tá fora, você tem que estar atento no que tá acontecendo dentro da partida, para você tentar entrar e fazer algo diferente. Assim mesmo como na bola parada, você bate 6, 7 escanteios, fechado, todos na mão do goleiro. Pô, você tem que fazer uma curta, você tem que tentar meter uma bola surpreendente, uma bola no chão, né? O Palmeiras, ele é muito forte na bola parada, né? Não é de agora, é de anos. Então faltou um pouco mais de entendimento do que está acontecendo dentro da partida, e hoje o São Paulo no último terço do campo errou demais. Tá certo, então, foi a análise final do Guerreiro aqui com a gente no apito final. Guerreiro, foi um prazer fazer essa minha primeira transmissão com você. Obrigada, sabe demais de bola, sabe do campo, do extracampo, que a gente possa se encontrar mais vezes aqui na Rádio Bandeirantes. Bom descanso aí pra você. Já volto com o Quesada, já viu, Quesada? Aliás, vou dar a oportunidade de você se despedir aí da sua dupla, da sua metadinha, Leandro. Valeu, Xará. Tamo junto, Xará. Até a próxima, hein? Até a próxima. O Xará chegou aqui e falou, tô nervoso. Eu falei, Xará, tranquilo, pô. Faz o que você fazia em campo, que você resolvia, tá resolvido e resolveu, não tem problema nenhum. Mas não é fácil não, tá do lado de duas feras aqui, a pressão foi grande. Deu um show de bola, literalmente, deu um show de bola. Mais uma vez. Quesada, sua análise aí, você acha que foi essa pressão do gol de cara do Arias? Foi o conjunto do jogo? Como é que foi aí? Não, um pouquinho de tudo, né? Tomar um gol logo aos 6 minutos da forma como foi, né? Eu e o Xará, a gente tava falando com você o que antes do jogo. Vai ser um jogo muito concentrado no meio-campo, muito disputado no meio-campo. E até o gol do Arias tinha sido assim, né? Nenhum chute a gol, muita disposição tática, muita marcação, nada de espaços no meio. E aí o que poderia acontecer? Já com o Ulisses a gente comentou isso, né? Uma briga legal do Piquerez com o Lucas Ramon de um lado e do outro lado o Giai, né, com o Enzo. E foi isso que a gente viu, né? Os dois times atacando bastante pelas pontas. E esse gol do Arias é um gol de muita inteligência do Flaco Lopes, porque a jogada está sendo disputada aqui na direita, praticamente toda a marcação do São Paulo junto com a criação do Palmeiras, e aí o Flaco Lopes foi inteligente de entender que do outro lado sozinho estava o Arias, sem marcação, e daí sai o único gol da partida. O Arias emenda ali 35 metros de velocidade, sem que ninguém marcasse, ficou só aquele cerca, né? Cercar é uma coisa, marcar é outra, totalmente diferente. E aí o Arias foi inteligente para puxar a marcação para um lado, para o lado esquerdo, depois ele pega a bola e volta para a direita, e aí a defesa São Paulina já estava totalmente morta no jogo, né? Morta no lance, e aí o Arias chutou no cantinho do Rafael, sem nenhuma possibilidade de defesa para o goleiro São Paulino. E aí o São Paulo vai sair com o troféu posse de bola, né? Porque o São Paulo termina o jogo com 61% de posse de bola. São Paulo consegue construir muito bem o jogo até chegar ali no último terço, como o Leandro Guerreiro tinha dito. E aí quando chega nesse último terço, ele não consegue ter a qualidade e o capricho para, numa assistência, num passe curto, num cruzamento preciso, dar ao Caleri principalmente a chance dele finalizar. O Caleri não recebeu uma bola decente durante o jogo. Uma bola decente durante o jogo, né? Cruzamento saía
desesperado, muito alto, passando pelo Caleri, e quando era para dar aquele passe açucarado curto, o São Paulo também falhou, inclusive 2 vezes com o Luciano no primeiro tempo. Uma que ele deixou de passar a bola para o Caleri, porque quis resolver sozinho, e outra que ele resolveu sozinho, ou tentou resolver sozinho, sendo que o Marcos Antônio estava sozinho na esquerda, invadindo a área, pedindo a bola, numa situação bem melhor para fazer a finalização. Do lado do Palmeiras também aconteceu isso, é bom lembrar, no primeiro tempo com o Alan. E na segunda etapa o jogo foi assim, um time que se defendeu para jogar no contragolpe, ficou ali à espreita, e o São Paulo atacando também de uma forma desorganizada, assim como no primeiro tempo, e aí não buscaria nada de diferente. No final das contas, um jogo muito tático para quem gosta, como eu gosto. Eu gosto também do futebol bem jogado, clássico, com muitos gols. Nesse aspecto, São Paulo e Palmeiras deixaram a desejar. Apenas um chute decente do Palmeiras, foi o gol do Arias, e um único chute da equipe do São Paulo. Futebol muito pobre quando a gente observa só o aspecto finalização. Nesse aspecto, Palmeiras e São Paulo ficaram devendo. Só que o Palmeiras foi efetivo, né? A chance que ele teve com o Arias, colocou a bola lá dentro do gol do Rafael e saiu com esses 3 pontos preciosíssimos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. De tudo que a gente esperava, né, Quesada? E aí o Palmeiras foi lá, abriu 3 pontos, foi a 19, vantagem de 1 gol aí no saldo. Beijo pra Carolzinha, minha filhota que tá ouvindo. Te amo, filho, um beijo. Deixa eu chamar aqui o Everton Ramos e o Bruno Migliozzi. Estão no campo aí, já tem alguma novidade? Estão na zona mista, já chegaram, tem algum jogador por aí? A gente tá, por enquanto, aqui na zona mista, Ana, aguardando também a chegada de quem for falar pelos lados do Palmeiras e do São Paulo, claro. É só uma sala de imprensa aqui no Morumbi, então isso deve acontecer, e geralmente acontece, com o visitante dando as primeiras declarações, então provavelmente teremos ali ou João Martins ou Vitor Castanheira falando pelos lados do Palmeiras, e na sequência a gente vai ouvir o Roger Machado. Agora, até trazendo o panorama, tentando ainda uma apuração que me foi pedida pelos nossos grandes Leandros, mas queria dar um detalhe, né? A saída do Alan Franco no primeiro tempo, eles questionaram inclusive se foi uma questão técnica ou se ele sentiu alguma coisa, tá? O São Paulo ainda não passou essa informação, eu não tenho ainda acesso a esse detalhe, mas o que eu pude observar é que naquele momento da parada para reidratação, em que o Roger reúne ali os jogadores, o Alan Franco é o único do banco de reservas que se levanta ali com o colete e vai ali pro círculo conversar e dar dicas pros jogadores, pros companheiros. Aparentemente, tudo certo com o Alan Franco, não tinha nenhum gelo, por exemplo, em alguma região das pernas, aparentemente tudo certo no condicionamento físico do zagueiro, então uma troca que provavelmente aconteceu no intervalo por questão técnica. Aguardando então as palavras do lado do São Paulo e pelos lados do Verdão, Migliozzi. Tô no aguardo aqui, viu, Ana, da entrevista coletiva que será de João Martins, eu imagino, auxiliar do Palmeiras, que comandou o time já na reta final após a expulsão. E a gente falou, né, na terceira expulsão do Abel na temporada. Ele já foi expulso no Paulistão contra o Corinthians, e deu entrevista coletiva, inclusive, àquela altura no Paulistão na fase de grupos. E depois foi expulso contra o Fluminense após o apito final pelo Campeonato Brasileiro. Então, uma por mês, hein, Ana? Tá batendo a cota aí o Abel Ferreira. Hoje expulso, já disse que tinha um compromisso e não daria entrevista coletiva. Agora menos ainda, com mais um cartão vermelho na conta, na súmula em 2026. Pois é, total de 14 aí, se não me engano, desde que chegou em 2020, Migliozzi. Agora eu vou perguntar pro Quesada aqui, antes de eu fazer um primeiro intervalo aqui no nosso apito final. Quesada, você acha que faria um bom time aí dos expulsos? O nosso querido Abel Ferreira, Lucha, Cuca, Gaúcho e Diniz? Esse é um time legal, né? Eu não queria ser árbitro para ficar ouvindo todo esse povo, mas eu disse para você antes do jogo, o Capirotti fez até esse questionamento a respeito do Daronco, né? Eu digo que técnicos, jogadores, dirigentes não ajudam muito a arbitragem a fazer o trabalho mais tranquilo, porque às vezes é mais fácil apontar para a arbitragem, né? Uma derrota, terceirizar para a arbitragem do que assumir os próprios erros, né? O atacante que perde um gol, o goleiro que falha, o zagueiro que faz uma lambança, o meio-campista que não está esperto, um dirigente que faz lambança, um técnico que monta errado o time e depois muda o time durante o jogo também de forma errada. Então é mais fácil colocar na conta do árbitro. Mas, por exemplo, o Luciano deu uns 2 chiliques hoje aqui, totalmente desnecessários, e o Abel estava com uma pressa de ir embora.
precisava ter dado tanto na cara isso também, né? Já deve estar no aeroporto, já se foi realmente viajar, já deve estar no avião, né? Não precisava disso, né? Porque ele fez de forma premeditada. Ele voltou para o segundo tempo com a intenção de encher a paciência. Fez uma vez, tomou amarelo, fez a segunda vez e aí recebe o cartão vermelho, está expulso pela terceira vez no ano. Ficou muito na cara isso daí, viu, Abel? Ficou legal não, né? Tá com pressa, tem coisa mais importante na vida. E a coisa mais importante como técnico do Palmeiras é dirigir o time à beira do campo até o final. É para isso que o Palmeiras gasta esses milhões e milhões para manter um dos técnicos mais vitoriosos da América nesses últimos 6 anos. Não dá para ter esse tipo de postura, né? Daqui a pouquinho eu vou voltar com o Quesada, depois do break, para a gente fazer o nosso gabarito, o boletim das equipes aqui de São Paulo, de Palmeiras. Vou falar do Luciano também com o Quesada. 11h25, esse é o nosso apito final, é futebol, é na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, esse é o apito final. Comentários de São Paulo 0, Palmeiras 1. E aí o Palmeiras abriu 3 pontos na classificação geral da tabela. Vou chamar o nosso QG esportivo aqui com o nosso querido, que sabe tudo, Ana. Lucas Bueno. Milhose está por aqui. Milhose, você tem alguma informação aí do Palmeiras? Só para sinalizar, vai começar a entrevista coletiva do auxiliar técnico, João Martins. Vamos com o João Martins, então. Sim, nós sabemos, foi o terceiro jogo com 2 dias de intervalo entre cada jogo. Nós sabemos do desgaste que este campeonato tem e temos que jogar com as regras do jogo. Já estamos aqui há 5 anos e meio para aprender e não é por acaso que ficamos sempre a lutar até ao fim por ser campeões, é porque sabemos bem o que temos que fazer, principalmente nestes jogos, que é o terceiro jogo de 2 em 2 dias, onde o São Paulo não teve na final, fez menos 2 jogos, onde o Mirassol teve menos jogos, onde o Botafogo, e sabemos que as regras nos obrigam a treinar e a preparar-nos para tudo o que possa acontecer, ir atrás do resultado, estar à frente do resultado e saber defender, porque saber defender ganha campeonatos, e nós soubemos defender muito bem, muito disciplinados taticamente, preparámos-nos bem para isso. Infelizmente no segundo tempo queríamos ter feito o segundo e o terceiro, não conseguimos, mas fizemos o que foi preciso para somar os 3 pontos, que isso é o mais importante no final de tudo. João, boa noite, Theo Bueno do canal do Paulo Massini. Queria te perguntar primeiro sobre o Vitor Roque. Ele não está começando como titular em algumas partidas. Queria saber se é por um desgaste físico, talvez por uma rotatividade da posição.
E também sobre essas farpas que trocaram os dirigentes, tanto do Palmeiras quanto no São Paulo, nessa última semana. Como que repercutiu isso para vocês da comissão técnica? Relativamente ao Vitor Roque, ele fez a final em sacrifício, esteve muito bem e isso traz consequências. Trouxe consequências, ele tinha-se machucado no jogo do São Paulo, na semifinal, e essas consequências, jogar, tem que haver uma gestão que faz parte do nosso trabalho, e sabendo que essa gestão, onde os jogadores andam sempre nos limites, e ele trabalha muito bem, passa manhã, tarde e noite no CT, e não está a 100% ainda, está a evoluir muito bem. Esta paragem agora vai fazer muito bem para resolver estes problemas. Se nós jogássemos de vez em quando, de semana a semana, conseguimos resolver mais facilmente estes problemas. Não conseguindo, faz parte do nosso trabalho levar os jogadores aos limites, e o Vítor está no limite dele e hoje entrou e conseguiu empurrar o adversário para trás e esteve muito bem, sabendo que esta paragem agora pode lhe fazer muito bem para finalmente recuperar deste problema. João Felipe... Peço desculpa. E relativamente aos problemas da diretoria, isso não é nossa função, cada um no seu trabalho. João Martins, Felipe Melo da Rádio Energia. Eu queria que você falasse do Paulinho. Vamos ter um período agora de pausa pela data FIFA. Você acredita que já na volta, no retorno do Campeonato Brasileiro, o Paulinho já vai ter condições de jogo? Como é que está esse processo final de recuperação do Paulinho? Está a correr muito bem. Temos controlado muito bem, está a evoluir, já faz pequenos jogos, já faz jogos a meio campo, já faz 40% a 50% de carga de um jogo, mas não vamos pôr timings, não vamos meter ansiedade, sabemos o que estamos a fazer, está a correr muito bem, e esperemos, agora são mais 10 dias de evolução, e Deus queira que mais ou menos daqui a 15 dias, 3 semanas ele comece já a começar a trabalhar com o grupo, para depois ser incluído como são os outros todos. João, boa noite. Gustavo Soler da TMC. Queria que você fizesse uma análise das alterações que o Palmeiras teve que fazer. Já era algo pensado para vocês tirar o Andreas Pereira, Marlon Freitas naquela minutagem, ou os cartões pesaram nessa dinâmica de alteração da equipe do Palmeiras, cartões cedos, né, para o próprio Andreas e também ao Marlon Freitas? Uma segunda pergunta, porque normalmente os clássicos entre Palmeiras e São Paulo, existem muitas reclamações por parte do São Paulo quando o jogo é no gramado sintético. Hoje, como estava o gramado do Morumbi, que foi recém-implantado? Vou lhe dizer, pensava que ia estar pior. Foi uma agradável surpresa, porque os shows foram há 15 dias e nós fomos acompanhando a evolução. Eu, pessoalmente, pensava que ia estar muito pior do que esteve. Dar os parabéns ao São Paulo por conseguir fazer um excelente trabalho, e estava muito bom para a prática do futebol. Depois é normal, levantou um pouquinho, mas isso é a qualidade da grama, fica com aquele aspecto assim meio levantado, mas o solo firme. Notou-se que fizeram ali uns certozinhos onde devia ter ficado mais estragado, conseguiram consolidar-se, porque se jogaram o jogo fora no Canindé deve ter ajudado nesse trabalho, mas dar os parabéns que foi um excelente trabalho. Relativamente às substituições, com este calendário nós preparamos-nos para tudo, temos vários cenários, nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos qual o jogador que vai quebrar primeiro, fisicamente e mentalmente, porque mentalmente vê-se muitas vezes nas decisões dos jogadores, a precipitação, às vezes já não vê nada, e as decisões que não são de acordo com a qualidade deles, nós também avaliamos esse aspecto e temos tudo preparado. Não estávamos à espera de tirar o Andrés e o Marlon, mas também estávamos à espera de os tirar se fosse preciso. Sabendo que só há 5 substituições, hoje o sacrificado foi o Arias, que foi até ao fim. Se tivéssemos mais uma, tínhamos substituído. Mas é o que o jogo está a pedir. Relativamente aos cartões, faz parte do jogo, às vezes é preciso fazer faltas. O Andrés levou aquele cartão para compensar o cartão do Enzo Dias, faz parte, já sabemos como é que são as regras aqui. Já que dei um amarelo ao São Paulo, vou ter que dar um amarelo ao Palmeiras. Isso condiciona, foi claro essa compensação. Já estamos aqui há 5 anos e meio para saber como é que são as regras do jogo. Também não sei se ao intervalo houve alguma indicação para equilibrar o jogo. De repente deixou de marcar faltas, também não entendemos o porquê, mas sentimos, estamos lá dentro. E é isso que às vezes nos tira um pouquinho do sério, porque o jogo estava tão
tão calmo nesse aspecto no primeiro tempo, e de repente no segundo tempo o Arias vai em transição, é empurrado, nada, joga. A seguir há um toquezinho que falta, depois mais uma falta, depois empurra mais um pouquinho, depois não dá, depois dá mais um amarelo, depois, e parece que começa a inclinar um pouquinho. Falta é saber, que isso nós não vamos conseguir saber se são indicações ou se faz parte mesmo do controlo do jogo, mas uma coisa é certa aqui, a lei da compensação funciona muito bem, e nós já sabemos quando o adversário leva um amarelo, a seguir vamos nós levar um para compensar. O futebol brasileiro é assim, não é só o Daronco, são todos os árbitros que gerem o jogo dessa forma, pronto, e estamos cá nós para nos adaptarmos. João, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Você já comentou sobre essa questão muscular do Vitor Roque, que muda um pouco o planejamento do Palmeiras, mas muda também uma questão tática, porque o palmeirense estava acostumado a ver o time jogar com 2 atacantes desde o ano passado, o Flaco e o Vitor Roque. Agora o Palmeiras vem de uma sequência de 3 vitórias, com o Maurício um pouco mais atrás, John Arias de um lado, o Alan do outro. Eu queria que você comentasse essa alteração tática do time do Palmeiras e se vocês ganham essa opção também para a sequência da temporada, jogar só com um atacante de ofício na frente, que é o papel que o Flaco vem fazendo. Boa noite. Primeiro, não é muscular, é traumática. Foi uma entorse, uma entrada muito forte no jogo do São Paulo e afetou ali um pouquinho os ligamentos do tornozelo. Segundo, os primeiros 5 jogos do Paulista nós iniciámos também com o Maurício e o Lopes, exatamente como jogámos agora. Ou seja, nós usámos os primeiros jogos do Paulista para fazer algumas experiências, sabendo que este campeonato nos ia exigir muito até a primeira paragem de junho. Então, se nós olharmos para os jogos do Paulista, houve ali alguns jogos que nós, não é questão de inventar, é experimentar, porque sabíamos que no futuro iria ser necessário. Então tivemos que fazer alguns testes. Claro que as pessoas não precisam de saber isso, somos muitas vezes cobrados por usar o início do Paulista com muita gestão física e tática também, mas nós sabemos o que estamos a fazer e não é por aí. E esta questão do Maurício e do Lopes nós já o tínhamos experimentado. O Arias ajuda porque consegue dar a profundidade às vezes que o Maurício não consegue dar no corredor esquerdo. Se lembrarem do jogo o primeiro jogo do Novo Horizontino, o Lopes jogou na esquerda e o Maurício na direita, e nós reparámos que o Lopes na esquerda não consegue fazer o que faz na direita, então trocámos, mas só soubemos isso porque usámos no jogo do Novo Horizontino, na terceira jornada, aquele famoso 4-0, e são assim que nós conseguimos moldar os jogadores à nossa forma. E nós sabemos que o Vitor Roque e o Lopes não vão conseguir jogar os jogos todos neste calendário, os dois de início. Deus queira que estejam os dois muito bem, que nos deem mais opções e ainda vão jogar muitas vezes juntos. João, boa noite. Vinícius Rafucci do Lance. Eu queria voltar no assunto de John Arias. Ele é um jogador que voltou para o futebol brasileiro agora, não teve uma boa fase na Inglaterra. E agora no jogo do Palmeiras, nesse jogo de hoje, com apenas 9 partidas, ele igualou o mesmo número de participações em gols que ele teve na passagem dele pelo Wolverhampton. E aí eu queria entender como que vocês fazem a avaliação desse jogador, o impacto que vocês sentem dele desde que ele chegou no Palmeiras, as opções que ele passa a te dar, como você citou agora, nessa formação sem 2 atacantes. E se você entende também, e Abel, que John Arias vai fazer parte desse grupo de jogadores, eu sei que vocês não gostam de chamar de titular, mas que passam a entrar mais vezes desde o começo da partida e, enfim, entender como que vocês avaliam a entrada dele e a força que ele traz para esse elenco. Em todas as mudanças, quer na vida profissional, quer na vida pessoal, é preciso tempo. Eu, se vou mudar de casa, preciso de tempo para me adaptar aos caminhos, ao trânsito, ao caminho para o trabalho. Se mudo de família, de esposa, também tenho que me adaptar. Se mudo de clube, tenho que me adaptar também a tudo. O Arias chegou, nós já estávamos em competição, ele teve que se adaptar, e está a andar a um ritmo vertiginoso, mas tem uma grande vantagem, que ele já que esteve aqui. Às vezes, quando é aquele jogador que nunca passou pelo Brasil, é mais difícil, é preciso mais tempo. E essa adaptação é muito encurtada por isso, mas tem que se adaptar aos colegas, tem que se adaptar aos funcionários, tem que se adaptar ao treinador, tem que se adaptar à forma de jogar, tem que se adaptar a muito contexto. E nós demos-lhe esse tempo, é uma excelente pessoa, um excelente profissional, vai ajudar, faz várias funções e várias posições. Em Inglaterra não consigo ver se foi positivo ou negativo, é o contexto, e esse contexto muitas vezes não se adivinha se vai ter sucesso ou não. Ele decidiu vir para aqui, ainda bem que decidiu, e vai nos ajudar, mas vamos lhe dar esse tempo. Agora vai para a seleção, Deus queira que corra tudo bem, mas vamos lhe dar esse tempo para se adaptar também aos colegas.
João, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Queria te perguntar sobre uma dinâmica que a gente viu no primeiro tempo do Palmeiras invertendo muito a bola nas saídas de jogo por conta da pressão alta do São Paulo. Se isso já foi trabalhado por conta dos últimos jogos, já era uma coisa que vocês queriam explorar para esse jogo, principalmente com o Flaco Lopes, muitas vezes fazendo esses lançamentos, como foi no gol do Arias, inclusive. E se no segundo tempo a ideia talvez fosse manter isso, mas se o time quebrou de novo mais uma vez, como o Abel já falou, inclusive, nas últimas partidas. Obrigado. Boa noite. Aqui a questão não é pressão alta ou baixa, aqui a questão é as dinâmicas do adversário. Quando o adversário mete 4 jogadores por dentro, o espaço está do lado contrário. E queremos nós, em todos os lances, encontrar o jogador do lado contrário, mas como o São Paulo pressiona bem, só encontramos às vezes, mas quando o encontramos bem, e um deles deu o golo. Isso estava planeado, estava preparado. Queríamos, durante 90 minutos, conseguir fazer mais vezes a jogada do golo e outras que quase deram golo. Não conseguimos, sabemos que nem sempre conseguimos pôr em prática a parte teórica, e na teoria era exatamente isso, mas conseguimos ter muito sucesso no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos o que foi preciso para ganhar, e aqui se for preciso defender com 11, vamos defender com 11, porque o clube exige-nos lutar para ganhar e estar sempre nas decisões. E nós fazemos o que for preciso para ganhar. Se for preciso defender com 11, defendemos com 11. Se for preciso defender só com 1, defendemos só com 1. Mas há uma coisa que o fazemos, é bem. E muitas vezes o adversário também defende com todos e nós temos que ter capacidade e qualidade para desmontar o adversário. Felizmente o São Paulo não conseguiu fazer isso. Felizmente são 6 vitórias seguidas que o adversário não consegue fazer isso. São muitos jogos sem perder. E nós vamos continuar a fazer o que for preciso para ganhar, porque o mais importante no fim são os 3 pontos, independentemente de tudo. Aí então a gente ouviu, né, na ausência de Abel Ferreira, o nosso auxiliar João Martins falando sobre a partida. O que você achou, Leandro Quesada, meu amigo? Eu tenho uma tendência de ficar dando muito recado, muita letra. É meio chato ouvir isso, né? A gente tem que ouvir porque jornalisticamente é o assistente do Abel. Mas assim, jogar com as regras do jogo, né? Ficar dando letra de que deu amarelo pro Palmeiras porque já tinha dado aquele amarelo pro São Paulo. Alguém tem que avisar e até contestar aí o João, né? Que o Andrés poderia ter tomado o segundo amarelo hoje. E aí o Palmeiras ficaria com 10 em campo. E o árbitro não deu o segundo cartão. Administrou naquele momento o jogo. Tanto é que poucos minutos depois, o que acontece? A comissão técnica resolve tirar o jogador do Palmeiras, o Andrés, e colocar o Lucas Evangelista, porque ele já estava pendurado. E a próxima falta que ele fizesse, ele seria ademoestado com o amarelo e aí estaria fora do jogo. Então foi até inteligente o que fez a comissão técnica, porque o Palmeiras passou a maior parte do segundo tempo ali na defesa marcando. E quando você marca, só fica marcando, a tendência de fazer uma falta, uma hora ou outra, vai acontecer. Então, eu acho que é muita letrinha do tipo que nós contra todos, sabe? Esse negócio já realmente ficou chato. A tal da lei da compensação, sempre achar que deu amarelo aqui porque deu amarelo lá, entendeu? Não é muito legal, não. Agora, o que eu gostei é que ele falou do gramado, não reclamou do gramado, né? Talvez tenha feito uma média também, né? Enfim, o gramado nesse momento tá bem surradinho, vamos falar a verdade, tá bem surradinho. Ficou bem surrado em relação àquilo que a gente estava vendo antes do jogo, mas faz parte, né? Foi molhado, enfim. Foi. Tá dando uma serenada nesse momento aqui no Morumbi, o tempo tá um pouco mais úmido e tal, dá até para entender, mas a bola rolou sem maiores dificuldades. Enfim, não foi esse o problema, né? Nem para Palmeiras, nem para o São Paulo não terem feito um jogo de mais ataque, de propor mais finalizações, enfim, né? De ter feito um jogo mais emocionante nesse aspecto. Tá certo, então, Quesada, vou aproveitar e te perguntar, a gente estava falando dos cartões, né? Carlos Miguel levou um ali desnecessário, né? Fez, aí também faz parte do jogo, né? Fazer uma cerinha e tal. E aí quando ele toma um amarelo, ele vai bater ali o tiro de meta, acho que foi o tiro de meta, não sei se foi uma cobrança. Exatamente, o tiro de ali. meta foi. Foi o tiro de meta e aí ele dá uma enroladinha também. E aí se o árbitro também for aplicar tudo que tá na regra, termina o jogo com 7 de cada lado, entendeu? Porque é o que eu falo, os jogadores também
não ajudam, entendeu? Vamos ver, vai estar chegando a Copa do Mundo, quero ver na Copa do Mundo que tipo de lição vai ficar para os boleiros e que tipo de legado vai ficar para os boleiros depois da Copa do Mundo, entendeu? Que vai ser a Copa anti-cera, vamos ver se isso realmente vai dar resultado durante a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é igual a Fórmula 1, né? Tudo que é feito na Fórmula 1 depois vem para a indústria automobilística. Então tudo que é feito na FIFA de legal vem para o futebol em torno do mundo, né? Nos 6 continentes da bola. Vamos ver se a gente, depois da Copa de 2026, a gente fala, poxa, ficou um legado bacana da arbitragem. O jogo rolou mais fácil, rolou mais tempo e os atletas e os técnicos reclamaram menos da arbitragem. Esse poderia ser um grande legado da Copa de 2026. Sem dúvida. O Palmeiras venceu então o duelo dos líderes fora de casa, abriu 3 pontos em relação ao São Paulo. Deixa eu aproveitar e chamar o Everton Ramos. Everton, alguma novidade aí por aí? Algum sinal de algum representante aí do Tricolor para alguma entrevista? Apenas uma mudança por enquanto, viu, Ana? A saída de Bruno Migliozzi da sala de imprensa para a entrada de Everton Ramos. Estou aqui aguardando nenhum sinal do técnico do São Paulo, do Roger Machado. Estamos no aguardo para ouvir as declarações dele após esta segunda derrota no comando técnico do Tricolor. Obrigada, Everton Migliozzi, que representou a Rádio Bandeirantes, né? Na entrevista coletiva com o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, que saiu, ligeirinho. É o seguinte, a gente vai fazer o nosso segundo break rapidinho, 11h45, já de volta com o apito final comigo, Leandro Quesada, aqui na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Na tela da Band, a novela que retrata a história de quem transformou a dor em luta, desafiou os padrões da sociedade e se tornou a mulher mais influente da região. Dona Beija, envolvente, rebelde, polêmica. Não perca nenhum capítulo de Dona Beija, quintas e sextas, 11 da noite, na Band TV, já disponível no streaming da HBO Max. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Estamos de volta, o apito final para você ouvinte, Rádio Bandeirantes, agradecer quem tá ligado com a gente de carona, você também no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial 11h47 agora. Vamos lá rapidinho pro nosso gabarito aqui, Leandro Quesada. Você quer dar um geralzão ou quer que eu vou jogador a jogador São Paulo e Palmeiras? Você que sabe, vamos ver o nosso tempo aí, você comanda, Aninha. Então, se quiser o geral, a gente pode dar. Vamos rapidinho aí, São Paulo? Bora. Vamos lá. Bora. Gabarito do jogo. Bora então, Rafael, nota 6. Lucas Ramon. Atacou bastante, cruzou mal e na defesa, onde ele estava na hora do gol do Arias? Nota 5. Alan Franco, que saiu, depois entrou Arboleda. Não sei por que saiu. Não estava mal no jogo. Nota 6. Sabino, nota 6. o Enzo Dias, que também depois saiu, entrou o Wendel. Nota 4,5. Danielzinho. O Wendel nota... Desculpa, o Wendel nota 5. Danielzinho, agora sim. Danielzinho, nota 6. Bobadilha. Nota 5,5.
Depois saiu, entrou André Silva. André Silva entrou mal, sem nota. Marcos Antônio, Quesada. Esse sempre joga bem, né? Até quando o time perde. Falhou só uma hora ali numa troca de passes e tal. Apareceu muito, foi muito marcado. Enfim, é o motorzinho do time, 6,5. E a grande expectativa aí do jogo hoje, o Cauli. Não achei legal não, hein? Volta não, Lucas Moura. Volta 5 Lucas pra Moura. ele. Tapia, Quesada. Tapia, entrou, fez só fumaça, viu? É tão ruim quanto o Cauli, 5. Jogo ruim do Luciano também, né? O Luciano tomou decisões erradas, a maioria, né? Todas, pra falar a verdade, né? Quando era pra cruzar, ele chutava. Quando era pra passar, ele chutava. Quando era pra fazer aquilo, ele chutava. Ainda se chuta, né? Com qualidade, ok, não é? Não gostei do Luciano. Gosto do Luciano como jogador, mas hoje... Olha, 5 e é muito 5, hein? Vamos lá, e o ataque então? Ferreira e Caleri. O Ferreirinha entrou, só que é o seguinte também, né? Vai lá, dribla, cruza de qualquer jeito. Tenta tabelar com alguém, né? Na aproximação, quando chegava um volante ou meia, tenta fazer a aproximação ali. Às vezes uma tabela rende mais do que ficar só cruzando. O São Paulo cruzou e não deu certo. Então, quando não dá certo esse tipo de jogo, tenta outro tipo de jogo, entendeu? Então eu vou dar uma nota 5 pro Ferreirinha por ter entrado, velho, só. E o Caleri, coitado, não recebeu uma bola com qualidade. Aí no segundo tempo ele tava abrindo pela ponta pra cruzar pra ninguém na área, entendeu? Aí começou a ficar meio desconjuntado esse time do São Paulo. Menos culpa do Caleri do que outra coisa, tá? Mas, enfim, é o artilheiro, camisa 9, também não pode passar sem dar um chute decente pro gol, né? Então vou dar nota 5 pro Caleri hoje. Certo, vamos lá pro Palmeiras rapidinho então, Carlos Bora. Miguel. Carlos Miguel, super seguro. Ele foi consagrado por esses cruzamentos desnecessários do São Paulo. 6,5 para ele. Giai. Giai, nota 6. Murilo, nota 6,5. Gustavo Gomes. Esse é monstro. Nota 6,8. Piquerez, nota 6. Marlon Freitas e André, você vai me chamar do Andrés também. Tem que jogar mais do que estão jogando, hein? Tem que jogar mais do que estão jogando. Aí tem a ver com a parte física também, né? Estão perdendo algumas disputas e aí tomam amarelos. Marlon Freitas, nota 6. Martins, e Andrés, nota 6. Martins entrou sem nota. Lucas Evangelista. Sem nota também. O Alan. Gostei do Alan. Precisa ter um pouco mais de tranquilidade na hora de definir o que é melhor para fazer. Sim. Se é chutar ou cruzar, tá? Boa. Vou dar uma nota 6,5 para ele. Felipe Anderson, sem nota. Sousa também sem nota, te ajudo. Flaco fez a jogada do gol, então vou dar uma nota 6,8 para ele. E o Vitor Roque, nota 5 por ter entrado. E o Arias foi o melhor, tá? Te ajudo. Boa. Arias, 7,5 pro Arias, pronto. Pra fechar, Roger Machado e Abel Ferreira. Roger, nota 4. Abel, pelo jogo, nota 6. Pela expulsão, vou diminuir essa nota 5 pra ele. Certo, vamos lá pra arbitragem, então. O que você achou do Daronco? Faz média, né? Um árbitro que faz média não me agrada. Nota 5 pra ele. Boa, 5 pro Daronco. Agora, rapidinho, antes de dar tchau pra você aqui, Quesada, deixa eu ver com o Everton aí. Everton, algum sinal aí dos nossos São Paulinos? Não, Ana, por enquanto não. E tem chamado a atenção nesse início de trabalho do Roger o quanto tempo ele demora para essas coletivas, para dar essas declarações, né? Inclusive, já na estreia dele contra a Chapecoense, a gente brincou aqui no ar mesmo, a lá Rogério Ceni, né? Que também tem essa fama de demorar para atender a imprensa. O fato é que aqui na sala de imprensa do São Paulo, já há 10 minutos terminou as declarações do João Martins e, por enquanto, zero de sinal do técnico Roger Machado. Tá certo, vou acionar então o Bruno Migliozzi para saber se passou mais alguém aí na zona mista e pedir o destaque final dele. Você, Migliozzi.
Ainda não, viu, Ana? A gente segue no aguardo, mas é claro que ao longo da programação da Rádio Bandeirantes amanhã vem os jogadores do Palmeiras após mais uma vitória importante. O Verdão vai passar a data FIFA, viu, Ana? No topo do Brasileirão, sem ver ninguém à sua frente. É o líder isolado da competição e volta a jogar só contra o Grêmio, dia 1º de abril, com a expectativa, né? Como disse o João Martins, de que o Paulinho já possa integrar o elenco palmeirense. O líder do campeonato, não vê ninguém à sua frente. O Verdão tá bonito na frente, viu, Ana? Boa, querido, bom trabalho pra você. Um beijo, valeu. Um abraço, valeu. Everton, olha, destaque final para você aí, porque a gente segue acompanhando, mas nosso tempo tá quase no final aqui do apito final, mas ele tá na expectativa da coletiva, a gente não vai acompanhar dentro do apito final, mas amanhã no nosso Domingo Esportivo a gente vai trazer para você, ouvinte Rádio Bandeirantes, todos os destaques, enfim, os principais momentos aí dessa coletiva, né, Everton? Seu destaque final. Com certeza, e nessa você já fez aí o convite pro ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes, porque amanhã, a partir das 10 da manhã, estarei na apresentação do Domingo Esportivo e, claro, a gente vai repercutir também as falas do Roger Machado, que vai ter aí 11 dias até o próximo compromisso. Tem data FIFA, então é um São Paulo que com certeza terá folgas nesse período, mas tem um tempo para trabalhar e eu diria, inclusive, Ana, principalmente os cruzamentos, hein? Porque o São Paulo, nitidamente, hoje, todos que tentou, entregou de graça pro Carlos Miguel. São Paulo, então, que só volta a campo daqui 11 dias no duelo contra o Internacional, já com a ausência de Enzo Dias. Tomou cartão amarelo, estava pendurado, portanto suspenso pelo 3º cartão amarelo. São Paulo e Inter. Inter e São Paulo no Beira-Rio, dia 1º de abril, 7h30 da noite. O próximo compromisso de Roger Machado e dos seus comandados. Obrigada, viu, Everton? Bom trabalho para você por aí. Abraço. Everton Ramos, microfones da Rádio Bandeirantes no Morumbi, no final desse Choque Rei. Deixa eu chamar aqui o meu amigo Leandro Quesada, que está de malas prontas aí para os Estados Unidos também. Qual que é a expectativa aí, Quesada? Ô, Aninha, eu vou viajar na segunda-feira, vou direto para Boston, né? E depois na quinta a gente já faz esse jogo Brasil e França, uma expectativa muito grande, porque esses amistosos de março, eles podem consagrar ou podem derrubar, né? Evidentemente que não vão influenciar o que vai acontecer na Copa do Mundo, porque na hora que a bola rolar na Copa do Mundo, esqueça tudo que foi feito. Copa do Mundo, agora 8 jogos para ser campeão, pode ter feito tudo de errado, que aí quando começa a Copa pode dar tudo certo, e ao contrário também, pode ter feito tudo certo quando começa a Copa do Mundo. Enfim, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas pro técnico vai ser interessante, porque se existem algumas pequenas dúvidas, ele vai tirar essas pequenas dúvidas nesses 2 amistosos contra as fortíssimas seleções da França, vice-campeã do mundo, e a Croácia, não é, que chegou entre os 4 melhores da última Copa do Mundo, França e Croácia, né, que também decidiram a Copa de 2018. Então, vai ser muito legal acompanhar esses 2 amistosos, primeiro em Boston, dia 26, e depois em Orlando, no dia 31. Estarei lá ao lado do Luiz Fabiani para a gente acompanhar essa última etapa de preparação da seleção antes da convocação final. E aí, depois da convocação final, começa o trabalho na Granja Comari, viagem para os Estados Unidos, dia 6 em Cleveland, amistoso contra o Egito, e depois no dia 13, finalmente a estreia contra a seleção de Marrocos, dia 13 de julho, lá no MetLife, o primeiro jogo da seleção rumo ao hexacampeonato. E a gente vai estar juntinho aí para falar de seleção nessa semana. Combinado, Aninha? Estaremos juntos, mais que combinado. Obrigada pela companhia hoje aqui no apito final e nesse jogo aí que foi demais. Foi uma festa bonita, foi uma festa bonita que terminou melhor para o Palmeiras. Parecia final de campeonato. A festa antes do jogo parecia final de campeonato. E parecia na hora do jogo também final de campeonato. Tem alguns jogos que são meio amarradões, né? Como foi hoje aqui no Morumbi. Beijão pra você, pros nossos ouvintes. Até a próxima. Tchau. Beijão, Quesada. Obrigada. Luquinhas, vamos fechar o nosso QG esportivo aí com esse panorama final da rodada de hoje, então. Vamos lá, Aninha. Começando com o Campeonato Brasileiro, Botafogo 2, Bragantino 1. Logo depois tivemos a vitória do Fluminense em cima do Atlético Mineiro. 1-0, gol de Castilho. Jogo da Rádio Bandeirantes, o Palmeiras com Arias ganhou pelo placar de 1-0. Na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e CRB empataram em 2-2. O Ceará também empatou em 1-1 com a equipe do São Bernardo. O Operário ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense e o Botafogo de Ribeirão já fez a primeira goleada da competição. 4-0 para cima da equipe do Fortaleza.
Fortaleza. Encerrando o giro do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Sport se enfrentaram 0-0. Amanhã no Brasileirão teremos Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Santos, Atlético Paranaense e Curitiba, Remo e Bahia, Internacional e Chapecoense, Vitória e Mirassol, Corinthians e Flamengo, encerrando a rodada com transmissão da Rádio Bandeirantes às 20h30 da noite, Ana. Obrigada, Lucas Bueno no QG Esportivo. Apito final teve na equipe técnica o Michel Lopes, aqui na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Igor Nascimento no switcher, no digital Alessandro Awad, a externa de Daniel Xingote e Rafael Pellegrini. Eu sou a Ana Martins, obrigada a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre acompanhando a nossa jornada esportiva, e maratone o nosso domingo esportivo que vem aí. Obrigada pela companhia sempre. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Olha, a narrativa do governo israelense era de que o Hezbollah, o Hezbollah tinha sido enfraquecido, no caso dos pagers, no caso do próprio assassinato do Nasrallah, que era o líder, desse grupo, e, enfim, então havia uma negociação, inclusive um cessar-fogo, e o governo israelense vendia para dentro de Israel que, a princípio, o Hezbollah estava enfraquecido. Mas o que está aparecendo agora, desde essa nova rodada, em que Israel e Estados Unidos atacaram o Irã, praticamente, enfim, justamente com a morte do Ayatollah Khamenei, o Hezbollah começou a atacar Israel junto com o Irã, mas com foguetes e com drones, sobretudo no norte de Israel. Então, sim, o grupo certamente está enfraquecido, ele não é mais o que falavam a joia da coroa do projeto de proxies, que o Irã criou na região, mas ele ainda sobrevive e, sobretudo, impacta no norte de Israel. A população está vivendo, enfim, em bunkers, com alarmes, sirenes o tempo todo. E aí, com isso, Israel vem atacando não só a localidade do Hezbollah, no sul do Líbano, mas também o sul de Beirute, e tem feito com que os xiitas, de uma maneira geral, não só os ativistas do grupo, se remanejem. A gente está falando de cerca de 1 milhão de deslocados internos no Líbano, um país de mais ou menos 4 milhões de habitantes. Então, é um pouco por aí. E qual que é a